Fala galera, um recado muito rápido antes da gente começar esse episódio do podcast. A gente teve um probleminha técnico no áudio, mas a gente resolveu liberar o podcast mesmo assim porque ficou muito bom. O papo foi fantástico. Eu recomendo que você assista e assista até o final, porque realmente a conversa foi muito boa. Vocês vão ver que o áudio não tá como de costume, porque a gente teve esse probleminha técnico, mas fica até o final desse episódio porque realmente a conversa com o Binho foi muito legal. Deus abençoe a sua vida. Fala galera, mais um episódio do podcast JC na Veia. Tô hoje aqui com o pastor Kleber, pastor da nossa igreja. Vou chamar ele de Binho, que é o apelido dele, então durante o nosso papo aqui vai ser o Binho, tá? Ele é psicólogo e a gente vai falar sobre a importância do apoio psicológico na vida do cristão. Vou pedir, Binhão, se apresenta um pouco pra galera que não te conhece. Olá André, Tati. Bom, me formei em administração de empresa em 2002. Depois me formei em psicologia em 2007. Sou pastor desde 2013, no Ministério Verbo Vivo, né? E estou atuando na área clínica, no meu consultório há 8 anos, mais ou menos, atendendo as pessoas de segunda a sexta-feira e tudo mais, fora o trabalho pastoral. E você tem alguma linha que você atende? Tem. Eu uso muito a linha cognitiva comportamental. É uma linha que começou na década de 60, é uma linha bem atual, que ajuda as pessoas a lidar com as questões de o que ela pensa de forma disfuncional, trazendo um entendimento correto sobre esses pensamentos que a mente, principalmente na ansiedade, gera nas pessoas, que são suposições, que são pensamentos intrusivos, e como nós costumamos dizer que a ansiedade, de 100% do que a pessoa pensa, 90% ela não vai acontecer. E os outros 10% acontece diferente, porque ela cria muitos cenários que não existem. Então a cognitiva comportamental tem um trabalho bem prático de tarefas e ajuda bastante. Então a psicologia ela tem a psicologia das psicologias. Então tem psicanálise, vai ter linha humanista, vai ter a linha comportamental, vai ter a linha cognitiva comportamental e um monte aí de psicoterapia, né? Lembrando que psicoterapia é o correto para quem é formado em psicologia. E tem terapias alternativas aí a rodo. Entendi. A gente trouxe eu, você e a Tati, porque a Tati faz acompanhamento com a psicóloga já... Desde 2019. Desde 2019, já faz bastante tempo que ela faz acompanhamento. Ainda não se formou, você não tinha... Ela queria dar alta, mas eu não vai ter o pé dela não. Ou ela não quis dar alta e deu aquela desculpinha ali, né? Não, isso é muito bom. A terapia é assim, não tem um tempo determinado. Vai depender muito da demanda, vai depender muito de como cada um interpreta. O que acontece muito é que nessa sociedade que nós vivemos, as pessoas querem tudo muito para ontem, né? Então, uma coisa é o milagre de Deus, outra coisa é o processo de Deus. Então, milagre é aquilo, oramos, Deus curou, ok. O processo é você permanecer num tratamento, num cuidado. Isso envolve tudo, alimentação, atividade física, alguém que é sedentário, um processo de atividade física. Para quem come muito mal, está com vários problemas de saúde. Um processo de acompanhamento e melhoria da sua alimentação. Precisa de milagre. Para melhorar a alimentação precisa de milagre. Eu não consigo. Eu estou tentando há muito tempo, cara, eu não consigo melhorar a alimentação. Mas não precisa ser bitolado, né? Tem pessoas que elas são muito bitoladas. Então assim, não come mais nada de bobagem. Não é isso. É saber fazer ali um balanceamento. Então, a gente estava no Céu na Cidade e o Betão estava na barraca. O Betão estava no palco, lógico, né? Mas ele também estava, não sei se era a rede dele, não sei como, estava na barraca dos churros, mano. Eu falei, você trouxe churros, parceiro. Churros é bom demais. Eu tava tentando reeducar e, cara, eu não consigo, velho. Mas é um dia, cara. Um dia que você pode fazer isso. Eu prometo todo dia. Eu lembro quando eu casei, o primeiro mês, lá a primeira compra muito boa, né? Lá na Mário Guedes, lá na Mário Guedes. Primeiro mês eu comi pizza quase todo dia à noite, cara. A gente era hambúrguer com bacon. Até hoje, então. Mas todo dia não dá, né? E, por exemplo, estou com 43 anos, o estômago já não responde igual. Sim. O corpo não responde. O corpo não responde exatamente. Então, balancear, isso é legal na terapia, onde sempre falo para os pacientes, é muito mais do que ir no psicólogo. Tem tantas variáveis, é um grupo de coisas, né? Então, eu sempre busco investigar com o meu paciente. Eu nem chamo de paciente, eu chamo de cliente. Por quê? Porque descaracteriza um pouco da pessoa estar indo no médico. E o nome cliente vem da linha humanista, né? A linha humanista tem esse perfil mais acolhedor.
Então eu gosto de chamar de cliente. Tem até muita gente que tem preconceito, né? Exatamente. Eu acho, pelo menos, que principalmente no nosso meio cristão, a Muito, galera... Eu ia falar justamente isso, né? Quando eu comecei, eu fui por um motivo bem complexo, mas antes de chegar até a psicóloga, vem ali na cabeça aquela coisa de tipo, mano, a psicóloga tá louco. Não, pra crente, vai mexer na minha cabeça, vai mexer na minha fé, vai... Então, pra mim, foi bem delicado o começo, o primeiro passo, né? De você pegar o telefone e falar assim, eu vou agendar a primeira consulta, né? Então, pra mim, foi bem delicado. Poucas pessoas sabem, né? Talvez algumas saibam agora, mas eu cheguei por Brasil. Nossa, Brasil! Adoro a fé das pessoas. Não, eu tô recebendo. Amém, Liberar a palavra. Eu cheguei por causa da depressão, né? Eu tava em um momento muito delicado ainda da minha vida, né? E aí a gente conversando, e aí eu falei, vou atrás de uma psicóloga, você já tinha dado o telefone, quando você deu o telefone dela, não foi nem pra mim, foi pra uma outra pessoa, eu falei, mas uma vez ele deu, aí eu comecei a rolar a página e achar na conversa o telefone dela, e aí eu cheguei pra anamnese ali, conversei e tal, e aí ela fez os testes e a gente descobriu que era uma depressão grave, né? E aí ela falou assim, vamos tentar sair sem remédio, né? E graças a Deus. Nada forte. Graças a Deus não, eu nunca tomei assim. Outro Por causa do também. processo Gigantesco, questão de tomar remédio, né, Tati? Agora, é interessante porque quantas pessoas que sentam lá no meu consultório e falam, eu jamais imaginei estar aqui, né? Então, nesses 8 anos, eu não sei dizer para você quantos pastores eu já atendi, por exemplo. E pastores precisam de muito ajuda, né? Então, quem cuida de quem cuida. Isso é bem interessante. Então, vários pastores me procuram, e me procuram assim, como último caso, porque não queriam procurar, porque da crise de fé, eu tô aqui, mas eu sou cristão, eu oro, não sou pastor, mas... Se não pudesse... Exatamente. Como se Deus não tivesse levantado pessoas naquela área específica para abençoar pessoas que precisam, sacou? Exatamente. Uma parada que eu vejo é que a gente, como cristão, às vezes se limita... o cristão ele pode atuar aqui, aqui e aqui. Ele não pode atuar aqui, ele não pode atuar... Cara, Deus vai levantar cristãos, psicólogos, para atender pessoas que precisam ser abençoadas naquela área. Deus vai levantar cristãos cineastas que vão trabalhar nessa área. Deus vai levantar... Não, só pode ser músico, só pode ser pastor e escritor. Exatamente. Não pode ser mais nada. E é interessante você estar falando, André, porque assim, psiquiatra, né? Eu vou no psiquiatra. É claro que se puder não tomar remédio, para qualquer coisa. Sim, pro estômago. Exatamente. Alimentação, né? Exatamente. A pessoa tem diabetes, ela toma insulina, ela toma remédio todo dia. Às vezes ela tem que tomar um omeprazol para selar o estômago, para receber outra medicação. Sim. Então é muito preconceito. E tem uma frase muito legal, eu não lembro de quem é o autor agora, mas que diz assim, que toda cura nesse sentido de medicina é divina. Toda cura nesse sentido de medicina é divina. Sim. Então você vai no psiquiatra, por quê? Porque dentro de você, principalmente no seu cérebro, na parte neurológica, está faltando algo que precisa ser preenchido. E aí, essa oscilação de humor, porque as patologias, elas vão muito ali na parte de oscilação de humor. Então, quando você pega um remédio para depressão, ele serve para um monte de coisa. Sim. Porque a base dele é recaptar serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Sim. Então, uma pessoa que tem bipolaridade, uma pessoa que tem borderline, que é um tipo de bipolaridade, um tipo de oscilação. Um tipo de oscilação de humor que acaba atrapalhando ela no dia a dia, ela vai recaptar serotonina. Só que quem tem depressão, ela também tem humor deprimido. Quem tem ansiedade tem humor eufórico. Quem tem burnout tem o quê? Também tem humor, muitas vezes, irritado. Sim. Né? Então, esse é o ponto. Então, toda essa medicação que é indicada pelo psiquiatra, ela tem uma função específica. Ah, mas ela é viciante. Ela é viciante se você não tomar com acompanhamento certinho, exatamente. A manutenção mês a mês. Geralmente o psiquiatra pede 30, 45 ou 60 dias para retornar. Junto com isso, o psicólogo, como eu estava dizendo, quando eu atendo, eu quero saber alimentação. Geralmente eu peço para os meus pacientes, que eu chamo de cliente,
fazer exame de sangue para ver como está a vitamina D, de B12, Exato. vitamina C, A, cobre, ferro. Porque tudo isso pode influenciar no humor. No meu caso, a gente descobriu que era a falta de ferro e vitamina D, que era um dos gatilhos, né? Porque eu não sei como funciona isso, porque você tá na falta da vitamina. E eu não sei como isso funciona na mente, por exemplo, né? Que você acaba ficando... Eu, por exemplo, ficava muito murcha ali no meu canto, não queria sair, gostava de ficar no escuro. Tinha oscilações de humor, tadinho, né? Da criança. Já não é fácil aumentar TPM. Agora TPM, depressão... Outra coisa importante que você falou, Tati, quando são as mulheres, eu também falo, procura ginecologista, procura saber como estão os hormônios do corpo. Porque você falou assim, como se relaciona o cérebro e essa questão da vitamina. É muito importante entender que uma coisa puxa a outra. Então, se você está passando por um trauma, sei lá, vou citar uma coisa bem básica aqui, talvez para uns básico, para outros não, perder o emprego. Quando você perde o emprego, vai gerar um sentimento o quê? Tristeza em você. Sim. Se você tem um sentimento de tristeza, mas está com a vitamina B12, D ruim, o que acontece? Potencializa o seu desânimo. Sim. Então, você já está sem força para fazer as coisas. E aí o seu cérebro também está trazendo essa informação, sei lá, talvez de incompetência, de fracasso. Sim. Então uma coisa vai potencializar a outra. Tem, por exemplo, Filipenses capítulo 4, eu gosto muito do versículo 7 e 8, que diz que a paz de Deus, né, que excede todo entendimento, toda explicação, vai guardar o quê? Coração e mente. Deus é tão maravilhoso porque ele já preveu que no século 21, século 20, o centro das emoções ia ser o cérebro. Né? E antigamente na Bíblia se fala muito do centro das emoções como o coração. Sim. Então ele fala, olha, a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar coração e mente em Cristo Jesus, dentro de Cristo Jesus. Texto lindo. E como que faz isso? Versículo 8 dá a receita. Por isso tudo que é puro, amável, verdadeiro, justo, honesto, tudo que é nobre, se há virtude nisso pensai. Então isso tem muito a ver com a cognitiva comportamental. Sim. Porque assim, o que eu penso determina o que eu sinto, que determina como eu me comporto. Então isso é bem interessante. Então, a forma que eu penso vai influenciar minhas emoções. Se eu perdi o emprego, se eu ficar feliz, eu estou sendo, sei lá, sadomasoquista, estou tentando... É outro problema. É um problema. Com alguma oscilação exatamente. No seu sentimento. E qual é o meu comportamento? Geralmente de se isolar, ficar triste, né? Então, o que eu penso é imperativo. Eu determino as minhas emoções, que determina o meu comportamento. E é onde a cognitiva comportamental trabalha bastante. Sim. Farejando fumaça, que a gente chama. Então, estamos aqui gravando um podcast, aí a gente começa a sentir cheiro de fumaça. O que nós vamos fazer? Nós vamos investigar, procurar o foco. Então, a cognitiva comportamental faz isso. Vai buscar o foco. No processo ali, né, que foi, eu falo processo de cura, né? O processo de cura é bem dolorido, mas acredito que um ponto, por ser cristã, é aquilo, como que eu me converti com 9 anos de idade. Então, assim, eu não conseguia entender o porquê que a minha mente estava doente. Porque eu sou alguém que oro, que leio a Bíblia, que busca, tô andando certinho. Eu era eu tava lá supervisionando célula, e tava ali trabalhando com as mulheres, e tava ali, e tava. Então, enfim, eu não conseguia aceitar. E aí, pedi pra você comentar depois. Certo. Veio uma frase da psicóloga da Conceição e ela falou assim pra mim: você tratou o seu corpo, você tratou o seu espírito, mas e a tua alma, né? Então, assim, foi aonde eu percebi, lembrei dos cursos, inclusive, nós somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes a gente negligencia, ou um ou outro. Verdade. Né? Então, esse processo de aceitação ele foi difícil, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse cuidado na alma, sabe? Sim. Que a gente acaba que, do cristão, muitas vezes, vai deixando ele de lado, né? É verdade, Tati. E a palavra fala, né, que Deus soprou em nós o fôlego da vida e nós passamos a ser uma alma vivente. Uma alma ganhou vida. Então, e dentro disso nós temos as nossas emoções, temos as nossas dificuldades. Vou responder também citando 2 Coríntios 12, sobre o espinho na carne de Paulo. Né? Ali, Paulo se converteu lá em Atos 9. Cara, ele perseguia cristãos, então ele achava que estava fazendo algo para Deus ali. Ele teve um encontro com o Senhor e Deus mudou a vida dele. Ele falou: eu vou te usar, né, para minha obra. E foi isso que aconteceu. Só que
Em determinado momento, nós temos um texto na Bíblia que o apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas, se não me engano, no Novo Testamento, um cara fantástico, dizendo, orando 3 vezes a Deus, pedindo para tirar o espinho da carne. E ninguém sabe o que é esse espinho, porque assim Deus quis deixar. Isso. Alguns estudiosos falam que era isso, aquilo, mas nem vou citar exemplos aqui. Deus assim deixou para de fato falar, olha, se encaixe você. E a resposta é maravilhosa. Né? A minha graça te basta. Eu sou tudo o que você precisa. Então isso é muito legal e mostra de fato que mesmo tendo dificuldades na alma, o cristão ele tem que compreender cada uma. Então o que é a alma, o que é o espírito. E você citou bem. Por exemplo, Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores. Existe um livro bem famoso que fala sobre a depressão de Charles Spurgeon. Eu já li esse livro, é fantástico. É um cara que lutou com a depressão a vida toda. E é um cara que, não sei quantos milhares de pregações tem dele. Eu tenho um livro em casa dele. Ele atingia a galera com as pregações ao vivo e depois com as escritas que ele mandava para todo mundo conhecido, a galera lia. E você sabe que na primeira pregação que ele foi fazer, teve um foco de problema lá, de um tumulto, e pessoas morreram. Sim. Né? Na primeira pregação. Você imagina um cara já lutando com depressão, com dificuldades. No primeiro lugar que ele vai pregar, imagina, sei lá, se ele pregar na igreja hoje, sai um tumulto, o pessoal sai correndo, atropela a outra. No outro e morre. Ele pregava para, começou 6 mil pessoas, 12 mil pessoas, vai para um lugar maior, para 20 mil pessoas. E aí, André, continuando até a resposta aqui, eu queria citar outro livro também que chama O Sorriso Escondido de Deus, que são 3 grandes homens de Deus, e o nome é esse, por quê? Porque assim, eles pregavam com muita graça, então, mediante a dor da alma deles, Deus estava sorrindo, né? Então, o sorriso escondido de Deus, porque quando você olha, você fala, esse cara não é cristão. Um deles é o John Bunyan, que escreveu... John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Isso. É um desses que ele relata no livro. Um cara que lutou com as dificuldades, ideação suicida e tudo mais. Bati no microfone. Vamos lá, sério. Então, o John Bunyan que fala? Bunyan. Ele escreveu O Peregrino, então tem mais os 2 caras que eu não lembro, mas são homens de Deus que sofreram muito. Então tem pessoas, Tati, que vai ter que compreender que, mediante o sofrimento da sua alma, tem que permanecer decidindo pela fé em Cristo Jesus. Então, nós não podemos viver para nossas emoções. Sim. Se você pegar o Salmo 13, por exemplo, o Salmo 13, o salmista diz, até quando, Senhor, o Senhor vai se afastar de mim? Até quando os inimigos vão prevalecer contra mim? O Salmo 13 tem 6 versículos. No último ele fala, mas eu continuo confiando no teu amor. Se eu não me engano, é aquele que Davi fala, eu choro todas as noites na minha cama, até molhar a minha cama. Ele fala todas as noites. Eu não lembro se é esse, mas eu acho que é esse salmo. Eu acho que é outro salmo esse aí. Eu vou pegar. Porque tem o Salmo 88 também, que é um salmo de suicida. O cara tá com a alma dele angustiada, destruída. Eu até brinco que parece que Davi é bipolar mesmo nesse momento no Salmo 13, porque ele está falando assim, ele está angustiado, mas ele termina dizendo o seguinte, Senhor, eu continuo confiando no teu amor. Sim. Então, um ponto importante para o cristão, principalmente, é compreender que, mesmo mediante o sofrimento humano que ele está vivenciando, Sim. ele pode ser uma pessoa de fé. Sim. Porque nós temos essa tendência de achar que fé não tem problemas, fé não tem dificuldades, Exatamente. fé não ficar triste, Fé não ficar doente. fé não ficar doente. Que é outra coisa que me chocava bastante, né? Porque assim, eu não posso... Quando eu soube da questão do ferro, meu ferro estava muito baixo. Estava 10, eu acho. Foi o pico mais baixo dele. E aí eu lembro que eu falava, não tem como, né? Como o Senhor permite que eu fique doente, que eu tô sem vitamina, tipo assim. Né? Então são questionamentos que vinham na mente que não ajudaram no tratamento, né? E interessante essa vontade permissiva e a vontade perfeita de Deus, né? Então essa vontade permissiva de Deus, acontece essas coisas. A gente pode bater o carro, né? Podemos ficar doente. Então assim, tem pessoas que eu atendi onde levei ela a refletir partindo da cruz. Então assim, nós como cristãos, mesmo mediante as lágrimas, ao lamento, não à murmuração, nós temos que partir da cruz. Então assim, eu sempre levo os pacientes a fazer uma ressignificação e entender que você tem muita fé quando você, mediante ao problema, não abandona a fé.
você permanece. Exato. Esse é um ponto importante, entende? O que eu estava citando, perdão, era o Salmo 6, Davi fala assim. Isso. E eu acho que é importante essa citação de Davi, porque Davi, ele foi extremamente perseguido e ele nunca abandonou, o que você está falando? Ele nunca abandonou a fé. Ele fala no Salmo 6 assim, ó, esse salmo, cara, quando eu fui meditar na meditação, ele é fantástico, ele fala assim, ó, versículo 6, estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito, isso no verso 6. No verso 9 ele diz assim, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Fantástico. Você vê essa parada e fala, cara, Davi, mano, é Davi, velho. E Davi, todas as noites, eu imagino, meditando nesse salmo, eu falei, cara, ele todas as noites chorando, porque estava sendo perseguido. Eu não lembro exatamente em qual tempo ele escreveu, se a gente sabe, acho que nesse a gente não sabe se foi Absalão ou qual outra situação, mas, cara, sendo perseguido, com inimigos na porta dele, chorando, falando, Deus, o que aconteceu? E é interessante porque, André, Davi, você vê em todo momento ele indo para Deus, né? É aquela questão de lamentar e murmurar. Sim. O povo no deserto estava murmurando. Pô, Moisés, seria melhor ter ficado lá, né? Tem até cebola lá, né? Então. Você é lembrando com a cebola. Nossa, então, gente. murmurando, indo contra Deus, né? No Salmo não, você vê Davi, entre outros salmistas, colocando lamento. Então eu vou para Deus. E isso é uma coisa muito importante na terapia que eu tenho feito com cristãos. Porque o meu público hoje, 99% é cristão. Eu atendo pessoas que nem sabem que eu sou pastor, porque eu sou psicólogo. Sim. Então eu estou na minha profissão ali e tudo mais. Mas o tempo todo eu estou levando esses cristãos a refletir exatamente nisso. A voltar para a cruz e entender a fé pela perspectiva de um sofrimento humano também. Sim. E é interessante que o Espírito Santo ele não chama anestesiador. Ele chama consolador. Exato. Nós, muitas vezes, queremos que o Espírito Santo venha e tire a dor. Mas ele vem para consolar. Ele vem para te lembrar. Olha, aceitar a sua dor e passar pela dor. Exatamente. O Senhor, Deus não poupou nem Jesus. Ao ponto que o médico Lucas relata para a gente que Jesus teve o maior nível de estresse que se pode ter, porque ele chegou a cair gotas de sangue. Então, olha só, olha, o próprio Jesus foi submetido a um nível de estresse muito alto. E eu atendo muita gente hoje com burnout, que é um esgotamento ocupacional. Sim. Então, as pessoas estão indo tão bravas com Deus, reclamando de Deus, porque Deus tem que me curar. Eu não poderia... Você coloca Deus na parede. Exato. Não vou pro Israel. Jeito, exatamente. Eu não tenho tempo de ficar doente. Como assim, Deus? Acabou, eu tenho entendeu? câncer, eu tenho dor de cabeça, eu estou desempregado. Então, há uma correção de rota o tempo todo no consultório, na parte psicológica, que fique claro. Mas como pastor também, e quando a pessoa me dá essa liberdade, né, eu entro nesses assuntos. Sim. Você acha que é mais fácil quando a pessoa... Eu entendi o que você falou. Se a pessoa não é cristã, não tiver essa liberdade, você vai atender como psicólogo, beleza, 100% profissional. Mas você acha que é mais fácil quando a pessoa é cristã e ela entende esses princípios? Ou é mais complicado? É muito mais fácil. É muito mais fácil quando ela é cristã. Mesmo quando ela está revoltada contra Deus. Mas eu tenho na mão o argumento, eu tenho o zap na mão, eu tenho o trunfo, que é o próprio Deus, para poder falar para ela. Quando não é cristã, aí não tem essa parte. Né? Mas é um atendimento normal. Aí é um atendimento normal, entender as questões psicológicas, os traumas que ela vivenciou, está passando por aquilo. Então ela está depressiva por... vou citar aqui uma coisa delicada, o abuso sexual, por exemplo. Né? Quando você é cristão, você vai levar para um aconselhamento, por exemplo, você vai levar ela para a cruz. Sim. Né? Você vai levar ela para o amor de Cristo na cruz. Quando está no atendimento profissional, você tem que levar ela a compreender tudo isso, mediante aquela dor dela, para liberar um perdão na vida da pessoa, de uma forma psicológica, para liberar o emocional dela. Sim. Então é mais difícil. O princípio bíblico é o mesmo, mas a aplicação é uma aplicação como cristã. Exatamente. Porque o princípio é válido, né? Totalmente. Você precisa liberar o perdão. É um Totalmente. princípio que, independente da... Não independente da Bíblia, mas nesse caso, independente da Bíblia, é válido. Um exemplo fantástico, por exemplo, isso é super válido, o exemplo da corrente, né?
Quando Sim. você não perdoa uma pessoa, que você está com a, exatamente, tá com a corrente aqui, eu não perdoo o André. Então, a corrente está em mim, está no André. Para onde eu for, eu carrego o André, porque eu não perdoei. Sim. Então, esse exemplo ele sempre é válido que eu dou lá para as pessoas. Mas, com certeza, eu sempre digo que a psicologia é a segunda voz. Óbvio que a primeira voz é a de Deus, né? Então, quando a pessoa é cristã, fica muito mais fácil. Agora, fica mais fácil para mim, mas os cristãos têm bastante dificuldade, porque as demandas... Os cristãos, eles são seres humanos como todo mundo, e hoje o mundo é muito crítico. Exato. Exatamente. Eu comentei com o André antes sobre a questão da sociedade do cansaço. Tem um livrinho chamado Sociedade do Cansaço, acho que tem 17 páginas. E ele fala muito lá sobre você ser agressor e vítima de si mesmo nessa sociedade do desempenho. Então, nós temos que dar resultado, nós temos que desempenhar, nós temos que fazer. E isso também frustra muito. Sim. Isso também gera muita depressão nas pessoas. Então, tem pessoas que chegam lá que, assim, tá com burnout, depressão e ansiedade. Nossa. Tá com tudo. Né? E Essas foi isso horas eu libera... agradeço só depressão. E É aí, o ponto tá. que a gente chega. Exatamente. E aí a pessoa começa a ter ideação suicida, Sim. começa a pensar em morte. E cristão é interessante, porque os casos que eu pego lá, você dificilmente eu peguei casos de cristão tentando contra a própria vida. Mas eles querem que Deus leve eles logo. Até Eu nisso, não vou me matar. até nisso o cristão é meio sem vergonha, Mas, por assim. favor, me tira daqui, né? Eu não vou fazer, mas se o senhor quiser, eu quero eu morrer, tô mas- aqui. É mais ou menos isso. Se eu levantar a mão, você me puxa. Eu não vou tentar nada porque eu sei que é complicado. Então, Eu não sei o que vai dar xixi no final, aí não tenho certeza. não sei se eu... Se eu vou pro céu, entro. se eu entro, bato na Mas porta. o cristão tem isso, ele fala assim, me leva, me leva. Mas acho que tem uma parada também do cristão que é um preconceito com esse sentimento. Porque assim, por conta de um entendimento comum ser de que atentar contra a própria vida é pecado, e aqui não estou nem defendendo uma outra linha de pensamento, mas por ser um sentimento comum, negar que você está tendo isso é muito mais confortável se você está falando, não, isso não é de Deus, eu não estou sentindo. E daí, às vezes até bloqueia a pessoa de tratar uma parada que tá afligindo ela, sabe? Que ela tá sofrendo com, e que talvez fosse melhor ela admitir e falar, não, cara, realmente, eu estou com pensamentos contra a minha própria vida. E se eu não admitir isso logo, isso vai piorar. Então eu acho que às vezes esses preconceitos que a gente tem como cristãos, eles acabam atrapalhando um tratamento, Muito. sacou? Muito. Olha, eu vou falar porque eu tive casos muito próximos de pessoas que pensaram em atentar contra a própria vida, não falaram nada. E, cara, a gente poderia ter descoberto tarde demais. Graças a Deus que a gente não descobriu tarde A demais. misericórdia chegou antes. Mas a gente poderia ter descoberto tarde demais, porque a pessoa não quis admitir que ela estava passando por um problema, sacou? E isso acontece muito, André, também pelo julgamento. É, Então, assim, a sociedade brasileira, e vamos falar do nosso pessoal, né, a igreja evangélica brasileira, muitas pessoas elas têm medo de admitir isso. Porque como as pessoas vão me Vai olhar? ser julgada. Como eu vou ser julgado? E isso é ansiedade. E a ansiedade, ela arrebenta a pessoa nessa questão de o que vão pensar de mim. Isso trava a pessoa, ela implode. Então isso é muito complicado. E a negação é um mecanismo de defesa. Então a pessoa faz o que? Ela nega aquilo, tentando reprimir. Só que para onde vai aquilo que eu não falo? Fica no próprio corpo, que a gente chama de psicossomatização. Sim. A somatização no corpo do psicológico. Então, doença de pele, gastrite nervosa e por aí vai. Coração, taquicardia e por aí vai. Pressão alta. Pressão alta. Mas são dezenas de sintomas. Então, nós também como cristão, nós temos que criar um ambiente favorável e você, agora eu vou rasgar. Para o cara chegar assim e falar assim, cara, eu queria rasgar com você, eu tenho pensado em outro rapaz. É isso. É isso. E assim, esse pensamento dele não está levando ele para o inferno. O que vai levar ele para o inferno é outras questões. Como cristão que nós temos na palavra, seguimos a Bíblia, a prática disso, daquela questão onde a pessoa, enfim. Hoje a pessoa, por qualquer pecado, ela deliberadamente vive uma vida de pecado, independente do que for. Deliberadamente ela vive uma vida de pecado. Não é esse o caso, o cara está pensando nisso. Mas ele não tem um ambiente para poder abrir o coração. Isso. Porque a gente, como sociedade cristã, como comunidade cristã, a gente bloqueia. A gente bloqueia, sacou? bloqueia. Mas eu vou até falar para a câmera aqui, Ricardo, rapidão. Eu acho que tem um bom ponto aqui para você levar até aqui nessa conversa, que é, se você está passando por uma situação, por mais simples que você acha que seja, não, mas foi uma vez só, eu só pensei nisso uma vez, cara, procura apoio. Exato. Procura apoio. Claro, procura apoio da sua família, do seu pastor, mas se você puder, se você tiver isso no seu coração, procura apoio psicológico. Se for muito simples, eu posso falar por mim.
Eu tive uma questão que foi bem simples de tratar. Eu vou resumir para não alongar muito nesse assunto. Cara, foram ali algumas sessões e tal, resolveu, eu falei, beleza, é isso, acabou. É isso. O psicólogo me encaminhou e falou, ó, faz isso. Eu fiz algumas das coisas que ele falou, fiz os exames ali, cara, resolveu, sacou? Mas procura o apoio psicológico, velho, porque não faz sentido você não procurar. Se você ficar lutando contra o preconceito, se você ficar lutando contra, não, que as pessoas vão pensar de mim, não, mas eu sou cristão, eu não deveria passar por isso, eu não deveria ter um pensamento homossexual, eu não deveria ter um pensamento de atentar contra a minha própria vida, eu não deveria ter um pensamento qualquer. Cara, abre o assunto, abre o assunto para quem você confia, rasga. De novo, sua família, o seu pastor, ou um psicólogo, cara, que vai poder te apoiar. Um outro ponto importante é assim, é quem recebe, né? Porque às vezes a pessoa chega em você falando, ó, eu tô com uma vontade de roubar, eu tenho essa necessidade de pegar o que não é meu. Como que você vai agir com essa pessoa, né? Às vezes o familiar não tem essa estrutura, às vezes a igreja não consegue ajudar e vai lá e joga mais peso. Verdade. E isso é tão importante quando ele tá falando, porque vocês estão falando também aqui, tá falando, porque é o seguinte, eu mesmo como psicólogo, eu já tenho um grupo de psicólogos que eu conheço, inclusive o que a Tati foi o que indiquei, entre outros, porque é complicado você indicar para qualquer um. Então eu indico vários, pessoas, por exemplo, da minha rede, eu não atendo. Isso, muito próximas, são muito próximas. Um caso ou outro, quando bem assim que eu entendo que eu preciso ajudar mais de perto, mas assim, fora isso, né, eu indico para outro pessoal. Mas a importância de procurar o seu líder. Sim. A pessoa que você confia. Então, no nosso caso, nossa igreja aqui é em célula, tem o líder, tem o supervisor, tem o pastor. E a importância desses líderes também ter essa compreensão. Estarem preparados, né? Porque, ou indicar, falar assim, olha, eu não tenho condição, mas tem um pastorzinho que eu vou te passar para ele vai te indicar para alguém, eu vou encaminhar se não for porque comigo. sendo sincero, mas falando de um aspecto mais amplo de igreja, não de igreja, verbo vivo, mas de um aspecto mais amplo de igreja, cara, tem muita gente que não está preparada, beleza? Eu não estou preparado, eu como líder não estou preparado para muitas coisas, beleza? Mas tem gente que além de não estar preparada, não admite não estar preparada e vai falar groselha, tá ligado? Exatamente também. Ó, vou dar um exemplo muito clássico. A pessoa está com pensamentos homossexuais. Cara, tem muita gente por aí de liderança que vai rasgar e falar que está em pecado e falar que você tem que vai lá fazer jejum. Cara, não é isso, velho. Beleza, vai fazer jejum, é legal você orar, é legal você fazer jejum, mas não é só isso, velho. Talvez tenha vamos bater um papo sobre o assunto. Não bate, saca? Eu vou dar um exemplo pra você em cima disso. Por exemplo, um cara com orfandade. Ele orou, jejuou, mas se ele tem um cara que ele consegue ser um líder espiritual dele, que ele vai conseguir falar, o que ele sente? Segurança. É isso. Acolhimento. Paternidade. O que acontece? Fortalece a identidade dele. E aí começa a corrigir a paternidade dele, da forma horizontal e da forma vertical. Isso. Então olha a importância de ser um bom ouvinte. Agora, tem muita gente que tem que admitir também, existem líderes, pastores, enfim, que eles não são bons ouvintes. Sim. Porque ser pastor envolve tantas outras coisas. Isso não significa que a pessoa não tem graça, Exatamente. que a pessoa... Nada a ver. Tem chamado. Exatamente. Tem chamado, tem graça, tá convertendo uma galera. O que ela tem que fazer? Dar na mão de quem Delega, dedica, fala, cara, não é vergonhoso. eu não vou conseguir te ajudar nessa área aqui, cara, mas o Binho consegue. Isso que você falou é muito importante, porque tem pessoas que elas não ajudam outras muitas vezes, porque elas não admitem que não conseguem ajudar. Sim. E tá tudo bem não conseguir ajudar. Ninguém é super-herói. Você vai ajudar indicando. Você já ajudou muito. Ó, tá aqui esse telefone. Liga pra essa pessoa. Me ajudou muito. O exemplo do André. André, ele fez terapia e a terapia dele a gente chama de psicoterapia breve. O André é um cara mais dinâmico. Então, algumas sessões... Eu atendi o cara uma vez, só uma vez. Nossa! Uma vez eu falei assim, meu, você tá zoando. Não, cara, eu entendi o que você queria me passar. Ele entendeu depois em prática. Mas tá, não se compare. São demandas diferentes, né? São pessoas diferentes, mas somos singulares. Então é interessante o exemplo do André. Ele falou, eu fui lá, entendi e acabou. Então é muito importante, vamos ressaltar aqui, indique, procure ajuda. É claro que não dá para procurar qualquer um. Sim. No nosso meio é importante procurar pessoas que... E nós já temos pessoas para indicar. Nós temos a Com, nós temos a Aline lá, vou chamar da Aline aqui. A Aline da minha rede também, entre outros que eu poderia citar aqui, vários psicólogos. Esses dias o psicólogo mandou uma mensagem para mim, um irmão de outra igreja, falou, cara, queria te agradecer, você me indicou aqui 3 pessoas. Falei,
Amém, irmão, imagina. Eu sei quem você é, já ouvi falar de você, tenho boas referências. E ele ficou surpreso de eu ter indicado, porque talvez, sei lá, né, o psicólogo indicar. E nós, a última coisa que nós temos que ser é egoísta. Tanto para indicar, como para poder falar, procure ajuda. Então, André, é muito importante isso. Sim. E tem muitos pastores que eu atendo, né, já atendi vários pastores, e eles chegaram lá com preconceitos. Porque eles ficam nessa crise da fé. Eu indico as pessoas, eu oro para as pessoas, eu falo o que tem que fazer e eu tô aqui. Eu aconselho as pessoas e eu estou precisando de aconselhamento. Eu acho que essa tem uma outra parada que as pessoas precisam saber, né? Porque você é líder, você não é super-herói, não. Você é pastor, você não é super-herói. Você não tem que resolver todas as coisas de todo mundo. Aliás, você tem que resolver as suas também. Exatamente. E tem dois pontos. Tem dois pontos. O primeiro é, você tem que ser curado. Você tem que se tratar, porque tem coisa, talvez existam coisas na sua vida que você precisa tratar. E tá tudo bem você ter algumas, você ser líder, você ser pastor, você ser, sei lá o quê, padre, o que for, e você ter questões para trazer. Tá tudo bem. E o segundo ponto é, você não precisa sozinho resolver o problema de todo mundo, mano. Você não precisa você dar a resposta para todas as coisas. Às vezes você tem uma graça evangelística sobre a sua vida. Às vezes tem uma graça de pregação sobre a sua vida. A sua pregação vai impactar milhares de pessoas, mas você é péssimo para pastorear pessoas. Você é péssimo para cuidar do rebanho. Tá tudo bem. Você tem uma graça específica sobre a sua vida. Flua naquela graça. Mas não tenta ser super-herói. Eu uso muito essa frase no consultório, tá tudo bem. Sim. Isso é muito importante. E o que o André falou é tão importante porque nós temos a tendência de viver por resultado. E assim, o problema não é viver por resultado, o problema é você fixar, exacerbar isso. Esse é o ponto. Eu tenho que. Né? A gente tem essa frase, eu tenho que, né? Eu peguei uma mania de falar, eu tenho que nada. Eu tenho que nada. Eu tenho que nada. Eu tenho que. Se eu não quiser, eu não tenho que lavar roupa, porque não tenho que passar. A gente fica pejorativo. É igual a rotina. As pessoas, não ter rotina, não tem como viver sem rotina. Não gosto de ter rotina. Não tem como viver sem rotina. Eu trabalho pelo lado não tem como viver sem rotina. Dos imprevistos. Engraçado que, assim, umas coisas que eu descobri, né? Com a terapia a gente se descobre, né? Total. Eu falo que hoje, se eu fosse olhar antes, eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje, porque eu me conheço, né? E uma das coisas que me descompensa, até falei isso essa semana pro André, é a falta da rotina. Se tá projetado, e é uma das coisas que a Conceição tem, eu falei no milagre, tem me ajudado. Se eu programei a segunda, terça, quarta, quinta, sexta pra rodar daquele jeito, se a quarta descompensou, eu preciso deitar, fazer a minha respiração, tá ali no meu, sabe, voltar pro eixo, porque eu saio do eixo. Aí é outro ponto. É outro ponto mais metódico, mais perfeccionista, talvez. Exatamente. Continua na terapia. Mas ó, tem uma parada que eu preciso te falar. Exato, eu não pretendo largar do tapping, eu sou 40 anos. Aconteceu e é real. Foi essa semana, eu acho, que a gente teve uma conversa difícil. A Tati fechou a porta do quarto e falou, ó, vamos conversar. Ela falou, ó, isso. E ela falou, cara, numa paz. Pai, ela tava, claro, conversa difícil, não é a melhor conversa do mundo, mas ela falou tranquila, sacou? Sei lá, 4 anos atrás, 5 anos atrás, ou ela não ia falar nada, ou uma hora ia explodir. E hoje... E aguentar dos dois lados. Ela organizou, né? Ela organizou e ela falou em paz, ela falou, ó, não é assim, não me sinto confortável com isso. Então, olha como faz diferença, sacou? Faz diferença. É o que ela falou, do tratamento da alma, faz uma diferença para você colocar seus pensamentos no lugar, para você... E cara, a Bíblia vai resolver isso? É claro que em alguns casos a pessoa vai ler a Bíblia e não vai precisar fazer terapia. Glória a Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. Sim. Mas cara, a maior parte dos casos você vai precisar de uma ajuda porque Deus levantou pessoas. Exato. É o ponto que a gente acabou de falar. Deus levantou pessoas, cara, para fazer isso. Um outro ponto que veio também, essa semana eu tive uma dificuldade como mãe, né? Okay. E aí eu falei assim, gente, eu não vou entrar em casa agora porque eu vou dar louca. E aí só vinha a frase da Conceição na minha cabeça, ela falou assim, se tiver muito difícil, você sai e dá uma volta. É ali de 5 segundos. Respira. Ela saiu de segunda, voltou na quinta. Não é nem de 5 dias, é nem de 5 segundos. É de 5 segundos. E aí eu peguei e eu falei pra ele assim, entra que eu vou dar uma volta. Aí eu fui tomar um café. Peguei um dos filhos que estavam comigo, fui tomar café.
ali comi um chocolatinho pra ajudar na... Não, é verdade, E aí eu voltei... Foco de prazer, pra dar aquele momento, respirando, Eu voltei ali, né? Não voltei plena, porque eu ainda estava nervosa, mas eu voltei equilibrada. Acho que isso é importante você se conhecer. E a terapia tem isso, né? Sim. Leva a pessoa a se conhecer, porque vai focar diretamente nesse comportamento humano. Né? Na questão bíblica, nós sempre estamos partindo de Jesus, que é perfeito, também para ter uma mudança no nosso comportamento humano. Né? Na terapia é algo mais rasgado direto em você. Sim. Você é o foco. Sim. Né? No aconselhamento cristão, por exemplo, o foco é Cristo. A gente sempre vai partir de Cristo. Sim. Né? E tem que saber partir, porque também no geral o peso está maior do que deveria as pessoas. Então, esse olhar de entender os seus limites, entender o seu organismo, entender até o que você pode comer, isso é fantástico. Sim. Então, esses limites são muito bons. E aí, olha como fez toda a diferença você pegar e sair, depois voltar. Sim. E tá tudo bem. Então, sabendo conversar, você conversa de tudo. E a Sim. terapia te ajuda até na sua... O psicólogo, ele vai te ajudar até você perceber a sua entonação. Eu lembro que eu atendi uma pessoa e nas reuniões, ela ia muito mal nas reuniões. Eu falei, quando você for pra reunião, pega o caderno, escreve esse caderninho assim, perceber a forma que eu falo. Fareja fumaça mesmo de você perceber. Ele começou a perceber e aí ele começou a treinar, porque praticar, é o que eu falo, praticar repetição gera hábito. Né? A TCC fala sobre isso, na verdade. Sim. Praticar repetição gera hábito. E ele começou a praticar essa repetição. Ele ia pra reunião, perceber a forma que eu falo. Mudou totalmente depois de um tempo, a forma que ele falava. As pessoas começaram a compreender e entender. Então isso é muito importante se perceber nas relações. Então, desempenho. Então, eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso ser o melhor líder, eu preciso ser o melhor pastor, eu preciso ser... Você precisa ser o calmo. Precisa ser filho nada, de Deus. ser filho de Deus. E compreender, eu acho muito importante, porque as pessoas criam expectativa, né, nas pessoas e elas frustram muito. Então, o que acontece muito no consultório é isso, pessoas cheias de frustrações porque foram cheias de expectativas. Eu falo para as pessoas que eu lidero, eu sou ser humano, e se eu falhar? Como vai ser o seu olhar para mim? Né? Como vai ser o seu olhar para mim? Eu vou falhar. Eu vou falhar, com certeza vou falhar. Então, a gente tenta ajustar essas questões e gerar pessoas autônomas é muito importante. Né? Autônomas dentro da limitação, dentro dos limites, porque ela tem que depender de Deus. Sim. Mas ela tem que ter a autonomia dela também. Ela tem que compreender a parte dela, que ela tem que entregar também. Né? Binho, e a parte do confronto? Porque muitos pontos, até no processo mesmo de cura da depressão, o confronto praticamente era o que me movia, né? Ela vinha, e aí em algumas questões chocava até a forma como fala. Na hora eu ficava naquela ali, não, ela não tá falando, tipo assim, eu não estou sendo confrontada, sabe? Porque é uma das coisas que realmente incomoda a pessoa não quer ser confrontada. Então, por que isso gera tanto, talvez em algumas pessoas, não sei dizer, talvez você saiba dizer melhor, mas por que em algumas pessoas o confronto seja algo tão difícil, né? Um processo tão doloroso? Eu acho, pra mim, foi o segundo passo mais difícil na terapia, foi o confronto. Eu admiti que eu tô errada, eu admiti que eu tenho que corrigir a rota, eu admiti que eu tenho que parar de fazer tal coisa, entendeu? Isso então, é muito difícil. fala um pouco pra gente. Porque você fica desnudar, né? Então você imagina, vou dar um exemplo aqui, talvez chulo, mas você parece que está nu na frente daquela pessoa. Admitir que tá errado. Porque o psicólogo, ele tem um compromisso de te ajudar dentro de um caráter profissional. Então ele não tem medo de trazer nada de confronto para você. Sim. Numa questão, por exemplo, um aconselhamento cristão, só para fazer um contraponto aqui, geralmente o líder ele vai ter talvez um pouco mais de tato. A não ser que ele tenha muita liberdade. Se ela tem liberdade com o André, eu posso ir direto e falar o que tem que falar. Mas o psicólogo precisa fazer isso para trazer a pessoa para fora, para trazer de fato a pessoa pro enfrentamento, né? Então nós precisamos enfrentar. Então pessoas que têm medo, o enfrentamento é o caminho. Sim. Vou dar um exemplo, pessoa que está vivendo um momento de luto, tem alguns tabus, algumas coisas que são meio que complicadas na sociedade que o psicólogo não vai ter medo de falar. Por exemplo, a pessoa está em luto, o que você fala para uma pessoa? Eu falo com meus sentimentos. Que o Senhor console o seu coração, que o Espírito Santo te abrace, te envolva. Até tá tudo bem, ó. Não, mas tá com Deus já. Nossa. Nem sabe. Eu não falo essa palavra porque eu nunca sei, então... E tal, e fala algumas coisas assim, ruim. Virou uma estrelinha.
Ou não sabe o que falar. O psicólogo não tem isso. Ele não precisa ter filtro para falar. Sim. Ele tem que ter técnica, né? Tem que ter técnica e carinho. Mas ele pode falar duro. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo para você. A pessoa que perdeu alguém, ela tá lá no consultório e fala: eu não dou risada há 3 meses. Por quê? Porque eu perdi alguém. Vamos entender porque você não ri. Porque você não perdeu alguém ou porque a sociedade vai te julgar. Você percebe? Você já vai começar. Eu até vejo a confusão na minha frente agora. Você entendeu? Então você fala o que a pessoa não consegue falar, mas você já traz pra ela. A pessoa já. Já e pra admitir que é verdade. As pessoas de fato me preocupam. Só que aí quando ela admite pra gente, nós como cristão, como psicólogo, tá ali pra acolher. Tá tudo bem. Isso, tá tudo bem. De fato as pessoas fazem isso mesmo. Nós vamos te ajudar a proteger você emocionalmente sobre isso. Vamos falar, tá? E aí você começa a trazer pra fora. Então, o vitimismo. Quantas pessoas na minha frente já estavam chorando e eu aqui... E olha, vou te dizer uma coisa, com todo tato, com todo carinho, você está sendo vitimista. Um confronto. Pra ela receber isso não é legal. E pra você falar, talvez seja comum, né? Como pastor, talvez seja mais difícil você fazer isso se você não conhece muito bem a pessoa. Você tem que dar outra caminhada. Outro caminho. Né? E tudo mais. Porque hoje, nessa geração, onde todo mundo reclama de todo mundo... Nossa, né? Lá eu não tenho lá eu tenho essa liberdade maior, vamos colocar, de fazer isso. Na terapia, eu não conheço a pessoa. Existe uma distância entre ele e ela. Sim. Ao mesmo tempo que por isso existe uma liberdade, porque é um contrato que ela tem comigo. Ela paga para aquilo, para mim falar. Falando isso, e confronto, no começo da terapia, a Conceição me dava vários exercícios para fazer e eu não fazia. Não fazia. Eu não lembro. E aí ela percebe, né? Vocês percebem. Ô Senhor, obrigado porque não era só eu. Vou confessar. E aí ela falou assim, você fez. E aí você fez. Uma das primeiras perguntas quando eu montava essa pergunta, assim, bom, eu continuo recebendo. Você precisa de cura. Então assim. Porque até que e ela falou de uma forma até que fofa, sabe? Fofa, bonitinha. Mas na hora que ela falou, eu falei, nossa, tipo, não precisava ser tão duro assim, sabe? Porque a técnica que ela está aplicando, ela precisa que você faça para você perceber a sua dificuldade, para você enxergar. E foi a visão plena, e foi ali a questão de... Ela falava pra ela assim, presta atenção no que você está comendo, presta atenção no momento que você está vivendo ali, porque eu tinha aquela mania de fazer tudo acelerado ali e tal. Presta atenção em você, né? Respira, calma, né? Tal. Isso é tão interessante, tá? Porque quando você olha para a sua vida cristã, é a mesma coisa de entender a sua oração contemplativa. Ou a sua leitura contemplativa. Presta atenção no que você está lendo. Não precisa ler muito. Né? Tem o exercício dos 10 dedos de gratidão que eu sempre faço lá no consultório, que é bem legal. Eu já fiz lá numa palestra que a gente deu lá na igreja. E que é os 10 dedos da gratidão. Então eu falo para a pessoa, olha, cita 10 coisas que tem na sua vida hoje que você é grato a Deus. Tem hoje. Aí a pessoa, mas faz com a mão, tem que fazer com a mão. Aí a pessoa chega lá, 1, 2, 3, 4, ela já acabou, não consegue lembrar mais. Por quê? Porque ela é muito genérica. Sim. Geralmente a pessoa acorda de manhã e fala assim, André, obrigado a Deus pelo meu dia. E vai pro dia dela. Sim. Aí à noite ela ora, Deus, obrigado pelo meu dia. Ela orou a mesma oração para as duas coisas. Então assim, seja específico. Então isso psicologicamente tem um efeito muito grande, porque você está trazendo a sua mente para o presente, para o hoje. Isso combate a ansiedade, porque a ansiedade leva sua mente muito para o futuro, dos sis e serás. E ao mesmo tempo você faz uma oração contemplativa. Obrigado porque eu acordei. Você começa a prestar atenção nas pequenas coisas que você não... Obrigado pelo café que eu tomei. Obrigado pela roupa que eu estou vestindo. Parece sensacionalismo, mas não é. A gente não presta atenção nas pequenas coisas. Porque a gente está sempre querendo chegar no final. Ela fala, presta atenção na mastigação. Gente, desde quando eu vou prestar atenção na mastigação? Exatamente. Tem que começar correndo. A vida louca. E você traz isso para o espiritual. Sim. A gente tá sempre querendo chegar no final. Essa é a frase. Sempre querendo chegar no final. Na vida espiritual é a mesma coisa, cara. Eu quero rápido, eu quero... Pra ontem. Eu quero passar pelo processo. É milagre. A pessoa vai no... Sempre quando eu vou atender uma pessoa que tem ansiedade generalizada, no final da sessão eu falo, da consulta eu falo, olha, vai embora daqui e lembre, é a primeira sessão. Sim. Porque a sua mente quer chegar no final. Você não tá na 100ª sessão. Exatamente, na primeira. E por isso que muita gente desiste, né?
Porque quer pra ontem. E às vezes procura, por exemplo, eu vou lá no Binho, que ele é pastor e psicólogo, então já vou sair já. Né? Pronto, Já é o 50 minutos, já expulso. Se não resolver a psicologia, vai na oração. Vai e tal, e não é assim. E já vi pessoas com semblante meio decepcionadas, tipo, acabou a primeira sessão e Tipo, é isso? é isso. É isso. Semana que vem você tem que voltar, no mesmo horário. Não tem jeito. Eu já ouvi, a gente já tentou, né, em alguns processos ali, tentar ajudar, né, a pessoa aí e tal. Aí ela ainda falou pra mim, ela falou assim, não, tem que ajudar ela, viu? Ela tem que vir. Esse ponto é Ela importante, tem que Tati. querer. Então não adianta eu empurrar. Perfeito. Muito bem lembrado. E aí eu, tá bom. Quantas pessoas mandam mensagem pra mim assim, então, eu queria que meu marido fosse, então, mas você... Não é você. Mas ele precisa, eu falei, eu não tenho dúvida que ele precisa, que você, que eu, todo mundo precisa. Mas não tem jeito. Se ele não quiser vir, se ela não quiser, não tem jeito. Entende? Então, quantos adolescentes já foram lá porque os pais forçaram? Vários adolescentes já foram lá porque o pai forçou. E eu falo, olha, vai sair como se eu fosse um psicólogo ruim. Porque ele vai vir, ele não vai interagir, ele não vai querer se abrir. Ainda mais adolescente, né? Que, É nossa, difícil. quando se fecha, cara. Exatamente. Porque o pai mandou. Nossa, né? O que acontece? Geralmente o adolescente ele já vai achando que você vai contar pro pai dele. E aí eu tenho... Como que é esse processo? Então, tem sido bem legal. Eu tenho conseguido... Eu não lembro, graças a Deus, um adolescente que parou de ir depois que me conheceu, porque a gente cria esse ambiente. Eu explico pro pai a primeira sessão, que é descontraída, time de futebol. Vira um bate-papo que, pra ele ir embora e falar, legal, vou voltar lá. Gostei dele, né? E eu o pai não gostou e vai. e eu sou honesto com ele. Eu falo, olha, é o seguinte, eu vou ser bem honesto com você. Você tá aqui porque seus pais trouxeram você, sim, mas já que nós estamos aqui, vamos conversar. Sim. E aí a gente começa a conversar e eu faço um acordo com ele. Olha, eu vou contar para os seus pais aquilo que precisa contar. Sim. Mas antes de eu contar, eu vou conversar com você. Tá. E vou te falar o que eu vou contar para os seus pais. Em muitos casos, os pais precisam ser corrigidos também na rota. Em muitos casos, para não dizer todos. É isso que eu ia falar. Porque os filhos são o quê? São resultados do meio que ele cresce. E dos pais, exatamente. Então, em muitos casos, eu tenho que corrigir a rota com os pais. E os pais não gostam. Porque Tobinha, resolve aí. Não. O resolve aí, no caso adolescente, joga pro psicólogo, joga pro líder, joga... Exatamente. E aí tá. Não aguento mais, toma, faça. E respondendo a sua pergunta, eu faço esse acordo honesto com eles. Eu falo, olha, eu vou conversar com os seus pais aquilo que eu precisar conversar. E aí os pais ficam na expectativa de eu ligar e falar, eu vou te procurar quando eu precisar te procurar. Sim. Por enquanto, eu não estou precisando te procurar, então eu vou fazendo. Tem psicólogos que mantêm uma rotina de dar devolutiva para os pais, mas é perfil de cada um. Isso não é obrigatório para o psicólogo. Não é obrigatório. Está dentro do nosso escopo, mas não é obrigatório marcar para dar devolutiva sempre. Cada 15 dias, 2 meses, não. Tá. No meu caso, eu dou devolutiva quando é necessário. Né? E aí eu vou nesse bate-bola com os pais, né? Nesse bate-papo com os pais. Vai o pai e deixa o filho. Às vezes tem que... Às vezes tem que ser. Você acha que te ajudou, ser psicólogo te ajudou no aconselhamento pastoral? Muito. Absurdamente. Se tornar psicólogo clínico me ajudou na minha vida toda. Assim, Cristo, ele é a base da minha vida, claro. Mas no meu comportamento melhorou tudo, André. Porque assim, eu passo o dia todo, tem semanas que eu atendo 50 pessoas, né? Então você faz aí, 50 pessoas em média semanal, vezes 8 anos aí. Então, tem dias que eu chego em casa às vezes, eu sento no sofá ali e fico num mundinho do nada, até porque é muito atendimento. Sim. Mas eu não levo para casa. Então, eu ouvindo as histórias das pessoas, os problemas das pessoas, muitas eu me identifiquei. Sim. Como marido, como pai, como filho, como líder. As demandas gente, a reclamação de liderança é água. É água, né? E aí eu tô me olhando ali. E tem coisas que eles estão falando que eu ainda tô errando. Porque eu também não mudo da noite pro dia também. Sim, é um processo. Mas falou no começo, é um processo. Mas me ajudou demais, André, em tudo. Em tudo. Então, eu tenho Cristo como centro de tudo, né? Mas a terapia, para olhar o meu lado comportamental, me ajudou demais. Quando a pessoa entende que Cristo é o centro da vida dela e tem a ciência que contribui para uma melhoria do cristianismo dela, ela faz isso como a Tati está aqui nos contando a história dela. Não diminuiu em nada o cristianismo dela, pelo contrário, só melhorou.
E é muito legal, tá? Que eu vou repetir o que eu já falei aqui um pouco antes. Mostrar a fé em meio ao sofrimento. Sim. Nós queremos mostrar a fé mostrando que ganhou um carro, que, sei lá, Uma vitória. Uma vitória. Vitória é só vitória. Milagre na vitória. Exatamente. E dentro Davi nos mostra a fé dentro do sofrimento. Sim. Paulo nos mostra a fé dentro do sofrimento. Então, tem casos de pessoas que têm doença autoimune, como você atende uma pessoa cristã com uma doença autoimune? Como você atende um cristão e está no processo de câncer? Então, eu tenho que levar para ele, para o centro do sofrimento da coisa, para ele entender que o sofrimento na alma dele, no corpo dele, não diminui o que Cristo fez por ele e o que ele crê que Cristo é para ele. Só que é um trabalho de reflexão, às vezes semanal, que demora um processinho, demora um tempo para a pessoa compreender. E aí, mesmo no meu sofrimento, eu continuo glorificando a Deus. E como uma pessoa está em sofrimento, chega para você e fala, mas você continua sendo cristã mesmo sofrendo? Porque eu sirvo Cristo pelo que Ele é. E pelo que Ele fez por mim na cruz. E porque eu sei que mesmo no meio do sofrimento, Exato. Ele está comigo. Bom, Ele não virou as costas para mim, Ele não me abandonou. Ele está do meu lado no meu sofrimento. Agora, isso tem a ver muito com a cultura que nós temos no Brasil. Uma cultura muito triunfalista. Nós temos uma cultura no Brasil muito triunfalista. Quanto mais você tem, mais Deus você tem. Exatamente. Então, quanto mais você mostra... Então, assim, você imagina aquele irmãozinho que está passando várias dificuldades dentro da igreja e só eu não Não prospero. tem fé. Não, e ele era uma pessoa prosperando em alguma coisa. Eu não prospero. Mas eu recebi esse relato, um relato desse Boa. no canal, no blog, não lembro. Uma pessoa falando isso, falando que estava numa igreja como essa e que ela não estava prosperando e que depois de um tempo a pessoa que era líder da igreja virou para ela e falou, porque você não tem fé, por isso você não está prosperando. Não, velho, não é por isso, não é por isso. Pode ser uma questão de competência, pode ser uma questão de falta de treinamento, mas não é porque ela não tem fé. Assim, eu acho que é um julgamento Associar muito uma coisa duro, com a né, outra, cara? É não. um julgamento. E que bem que você está fazendo para a pessoa Muito falando pequeno, isso, sabe? né, cara? Porque também aí a gente poderia passar o dia falando, a noite falando sobre isso. É entender o propósito. Então, assim, se você tem que entender o seu propósito, tem coisas que você vai ter que passar. Que Sim. Deus vai permitir você passar. E, ok, eu lembro quando eu fiquei desempregado por 10 meses. E antes de eu ficar desempregado 10 meses, já formado em administração de empresa e psicologia. Eu fui lá no monte orar, cheio de fé, jovenzinho, né, cheio de fé. Deus, eu lembro até hoje, não importa o que aconteça, eu nunca vou te largar. Foi a oração mais louca que eu fiz na minha vida. Isso na primeira semana, 5 meses depois. Não, o que aconteceu? Eu fiz essa oração, eu perdi o emprego na sequência. Tá bom, então vamos ver então, irmãozão. É Vamos isso ver, mesmo, meu filho, bora. Aí você é questionado, as pessoas, mas você não é crente? Eu ouvi, você não é cristão? Você tem 2 cursos universitários. E eu tenho 2 cursos universitários e não sou rico, gente. Eu não sou rico. Viver de psicologia é a graça de Deus. É a graça de Deus. A favor e merecido, realmente. E aí o que acontece? Eu fiquei 10 meses desempregado. E eu lembro até hoje, eu estava no monte também. E aí depois de 10 meses chorando para Deus, né? Sim. Fazendo as minhas coisas, fazendo a igreja normal, chorando para Deus. 10 meses desempregado, falei, Senhor, continuo aqui. E Senhor, eu não vou te largar. Me perdoa se eu falei demais. E foi assim, rasguei o coração de novo. Aí veio no meu coração. Acabou. E eu lembro que eu reuni os meninos que estavam lá, não lembro quem estava no dia lá comigo. Eu reuni os meninos e falei, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deus acabou de dizer que acabou de dar emprego. Eu lembro que 1 ou 2 falou assim, obrigado Deus, não aguentava mais ele reclamar. Eu tava reclamando, irmão. Eu tava aqui colocando meu coração. Acho que você ouviu a oração do irmão, viu? Pra te dar um emprego. Eu tava na intercessão. Mas é isso, Deus vai te colocar em situações. Por isso que nós temos que entender que nós somos singulares. Somos únicos para Deus e cada um vai ter uma história. E nós não podemos pautar a nossa vitória por ter coisas. A vitória é ter Cristo, né? Então, olha, é a correção de rota no consultório, André, Tati, é o tempo todo. Correção de rota, de entendimento dos irmãos sobre a questão do cristianismo. Um ponto interessante é que, assim, nessa correção de rota, quando a pessoa, eu pelo menos, quando eu estava no processo aí da depressão, eu tinha o foco no negativo, né? E tudo era um problema. Então, assim, se fosse eu nesse período de 10 meses desempregada, e nessa fase de depressão seria bem delicado, né? Bem delicado.
Aí, outro ponto que é a rede de apoio que na época eu tive, né? E poucas pessoas souberam ali do processo, eu contei pra Valéria, pro Daniel, contei pra Pri, pro Rafa, foram as pessoas que estavam mais próximas ali me ajudando, né? E aí eu lembro que eu tava numa situação bem delicada, aí eu conversando com a Valéria, ela falou assim, para e olha o que Deus já fez por você até aqui. Então, essa frase dela, ela falou assim, observa, né? Aí ela começou a falar, observa a família, tudo que Deus já fez. Você não tem motivo para permanecer aí, né, no sofrimento. Então, foi outra coisa, né, é o que você está falando, da gente perceber que o processo, você vai ficar 10 meses desempregado, mas você precisa observar o que o Senhor está fazendo nesse tempo, né? E é importante a rede de apoio que você falou, porque o Bispo Daniel, eu lembro que quando eu comecei a fazer psicologia, eu tinha acabado a administração e entrei na psicologia. E é algo que eu queria fazer muito. Queria muito ser psicólogo, queria ajudar as pessoas de alguma forma. E também temos que compreender o que é ajudar as pessoas, né? Às vezes as pessoas, elas confundem o que é ajudar pessoas. Então, aí eu vou lá... eu vou lá no centro de Guarulhos, pegar lá e dar sopa. Top! Façam isso. Só para ajudar. Mas entendam que tem pessoas lá que querem estar lá também. Sim, a gente tem que ter esse entendimento muito mais amplo, né? E aí eu lembro que eu cheguei no Dani, nós íamos ver um sítio para um evento que ia ter e tal. E eu, no carro, conversando com ele e tudo mais, eu, Dani, acho que vou parar a psicologia e tal, porque, meu, Jesus é tudo, Jesus é aquilo, eu tinha acabado de me converter, eu tava voando. Deus, né, e tal. E ele falou, não, cara, para não, imagina, esse curso ainda vai ser muito importante na sua vida. E, de fato, hoje eu vivo, né, naturalmente, do sustento da psicologia. Então, olha a importância de a gente estarmos cercados de pessoas que apoia, né? Que apoiam, que também sabem dizer não quando você precisa, que te indicam para uma terapia. Então, esse ponto da rede de apoio que a Tati falou é muito importante. Até para falar assim, eu nem sei o que te dizer, mas liga para essa pessoa aqui, ó. Mas eu digo que a formação como psicólogo, que eu acho que talvez foi o que o Dani falou, né? Te apoia como pastor, te apoia como líder, te apoia de diversas formas. Sacou? É uma ferramenta muito boa, André. Eu acredito que assim, é importante os pastores, ninguém precisa fazer curso de psicologia, os pastores, imagina. Mas é importante eles darem uma permeada nesse mundo da psicologia. Tem alguns conceitos, né? Quando você fala de aconselhamento pastoral, uma formação como... Tem formações de aconselhamento pastoral. Isso. Provavelmente deve ter alguns conceitos ali que são levados para lá. Porque, importante. De novo, né? O pastor precisa... Eu vou ter muito cuidado com o que eu vou falar. É importante que o pastor, que a pessoa que se torna pastor, ele tenha alguma formação. Como for. Eu digo alguma formação pastoral. Sim. Né? Tenha feito um seminário, ou tenha feito uma formação pastoral, realmente. No nosso caso, né? Você fez seminário, ela fez seminário. Sim. Mas precisa ter, porque senão você vai para um aconselhamento, você se torna pastor, você naturalmente vai começar a aconselhar muitas pessoas. As pessoas vão te procurar porque você tem um título que é importante pra caramba, não estou falando que não é importante, mas é natural que as pessoas comecem a te procurar. E se você não está preparado para aconselhar essas pessoas, e deve chegar a todo tipo de caso, cara, se você não está preparado para isso, você não está com a ferramenta necessária, você precisa ter a ferramenta. E outro ponto importante, perfeito, tem que ter. E outro ponto importante também é a questão do pastor, que ele é pastor voluntário, né? Porque assim, eu falo isso abertamente, eu não consigo dar o suporte muitas vezes para a minha rede, na maioria delas, do que eu dou para o meu paciente. Porque o meu paciente ele tem um horário marcado comigo na semana para ir lá. Se você for atender no ano, não cobre, né? A rede. Então, assim, e de fato eu tenho uma rede grande. Sim, são muitas pessoas. E eu não consigo dar esse suporte para a galera. Queria muito bem eu poder atender eles todos os dias ali dentro do horário e conseguir, mas eu não consigo dar esse suporte. Então tem outro desafio também. Então assim, você imagina um pastor que ele não tem, só tem a noite, aí ele tem a família, aí tem o trabalho dele, aí ele não tem talvez um tato para a coisa. Não tem a ferramenta. Não tem muita paciência para ouvir ali, e não é pecado isso, porque ele já passou o dia estressado, sei lá, o trabalho dele, não vai ter cabeça para fazer isso à noite, né? Então, olha como a coisa vai longe. Olha a pilha que vira, né? Porque assim, trabalhando o dia inteiro, estressado, chega à noite tem que aconselhar, putz, não fez o melhor aconselhamento porque não tinha ferramenta, não estava no momento adequado, ou uma soma das coisas, daí deixou a família
Porque vai chegar tarde em casa, vai chegar 11 horas da noite em casa, o filho já tá dormindo, a esposa já tá ali, cansada, já não tá mais na vibe e tal, pra acordar no outro dia cedo e passa a semana assim, já entra numa pilha de cara, eu tô fazendo nada assim. Melhorou. Melhorou. Não tem tempo de ler a Bíblia. Não tem tempo de orar, tá ligado? Olha a pilha que vai vir. Imagina a culpa que não tá na cabeça. Então quem cuida de quem cuida também tem esse outro ponto importante. Então o pastor, ele também passa... E é importante, acho que o ser humano ter essa empatia, né? Emoção. O pastor, porque exatamente, porque não é sempre que tem. o pastor ele é cobrado de um nível assim muito, muito complicado. Então eu, pela misericórdia de Deus, me formei psicólogo, isso de fato me ajuda demais, André. Como eu te disse, em todas as áreas da minha vida me ajudou demais. Me fez uma pessoa melhor naturalmente, naturalmente, né? É importante falar isso porque Cristo é tudo para nós, Cristo de fato é a pessoa mais importante da nossa vida e a gente tem que partir dele, mas a psicologia foi uma ferramenta, é igual um engenheiro, o cara é cristão, ele se formou em engenharia, ele tem a capacidade de fazer uma obra, uma casa difícil. Que eu não tenho, que você não tem. E nós não temos, exatamente. E aí essa ferramenta da psicologia me ajudou porque eu quis aproveitar isso, porque eu tenho essa coragem de quando o cara tá falando ali do casamento dele, eu falo, meu Deus. Eu tô igual. Então pior às vezes. Né? Como pai, meu Deus. E você é casada com uma psicóloga, né, amigo? Uma psicóloga, exatamente. Uma psicóloga. Deve ser da hora ser os dois na mesma Ela é uma psicóloga maravilhosa, ela é tudo de bom. E é verdade, quando a gente começou a se relacionar, a gente tinha muitos esses debates de técnicas, né? Porque você, porque você. Mas é muito importante essa questão do pastor ele ter esse... Quantos pastores já chegaram pra mim no meu consultório e falaram assim, cara, eu confesso que eu não tenho mais ouvido pra ouvir as pessoas. E assim, não podemos julgar ele, porque se você conhecer a história dele, ele não tem tempo pra mais nada. E para ser muito respeitoso aqui, outros líderes espirituais igualmente, cara. Exato. Porque independente da tua fé, pode ser Exatamente. uma fé católica, pode ser uma fé evangélica, pode ser uma fé umbandista, o que for, Sim. o líder espiritual daquela comunidade, seja lá qual for, Verdade. ele naturalmente agrega essa função de conselheiro ou de conselheira. Então, quantos padres não devem passar pela mesma situação? Que, tudo bem, normalmente eles têm... Assumiu depressão, né? Exatamente. Sofreu pra caramba. Verdade. Exatamente. Então, assim, cara, a partir do momento que você tem uma liderança, e daí se a gente for expandir ainda mais, se você tem uma liderança, qualquer que for, sobre pessoas, sobre gestão de pessoas, sobre liderança espiritual, de qualquer tipo de fé, você vai passar por esse tipo de situação. E é o que a Tati falou uns minutos atrás, ele falou, cara, se você não tá bem, como que você vai cuidar das pessoas? O Carlão falava isso pra gente, né? O Carlão sempre bate nessa tecla, cara. Se você não tá bem, como é que você vai cuidar das coisas? Como você vai ajudar as pessoas a ficar bem, cara? Você tem que estar bem, você tem que se cuidar, você tem que se tratar. Então, de novo, aquele ponto, né? Admite que você precisa de ajuda, cara. Exatamente. Porque você passa muito tempo, às vezes, ajudando as pessoas de forma profissional. Sim. Às vezes você está sendo um pastor profissional também. Mecânico. Né? Mecânico, porque você ajuda, mas a sua vida em si está Bagunçado. bagunçada. Então é muito complicado. Então olha como a coisa vai longe aqui. Então é a compreensão do membro com o pastor, a compreensão do pastor de entender a importância para o membro também, dele ter o pastor tem que olhar a terapia como um aliado. Sim. É um aliado. Por quê? Porque eu não tenho muito tempo para cuidar da minha ovelha ali. Então o que eu faço? Eu trago essa ferramenta para perto. Eu encaminho para o profissional que vai trazer também, que não vai ferir aquilo que a gente acredita, né, que só vai contribuir, né, só vai agregar nisso. Então o cristão vai se tornar mais forte pela compreensão que ele tem de si mesmo. Sim. Mas você falou uma parada muito importante, você falou assim, eu não tenho tempo, eu não estou tendo tempo de cuidar da minha ovelha. E daí às vezes pode passar uma pilha na cabeça do pastor que é, cara, eu não estou tendo tempo de cuidar das minhas ovelhas, como que eu vou cuidar de mim? Vou fazer terapia, mano? Tá, não tenho tempo de cuidar das minhas ovelhas. Exatamente. E é justamente o contrário, né? Você não está tendo tempo de cuidar das suas ovelhas, cara, cuida de você. Cuida de você. E você vai conseguir. A gente passou uns anos atrás aí, acho que vocês vão lembrar disso, com suicídio de pastor a cada 2 meses tinha uma notícia de um suicídio de um pastor, velho. Não lembro, vocês lembram disso? Sim, Um tempo atrás aí, cara. Tinha 2 meses um suicídio de um pastor famoso. 50% dos pastores americanos acho que ano passado, que saiu essa... Eu posso depois até achar e passar para vocês, numa pesquisa, 50% dos pastores americanos, se pudessem largar o pastorado para fazer outra coisa, fariam hoje.
Por causa do peso. É um peso. né? Não tô falando que é errado, que é ruim, pelo amor de Deus. Não, sim. Mas tem um peso atrelado você cuidar de 80 pessoas, de 100 pessoas, Você de ajuda. 2.000 pessoas, cara. Então, E aí a empatia mútua, dos dois lados. Tem que ter dos dois lados a Tanto empatia. a ovelhinha quanto o pastor. Exatamente. E aí, se nós conseguirmos fazer isso, essa rede de apoio, todo mundo se ajuda. Sim. Então, essa questão do tabu da psicologia ainda nas igrejas, ela ainda é real. Ela existe. Ela existe ainda, né? Eu ouço de pastores. Uma vez um pastor falou assim pra mim, eu tava meio triste assim, eu falei, cara, eu tô meio triste e tal. Ele falou assim, não pode ser, pastor e psicólogo. Por que ficar triste? Você não tá orando, também não ora, não é? Nós somos todo mundo remédio ainda não sei porquê. Porque, sabe, parece que tem que ser super-herói. Não tem que ser super-herói. Ninguém tem que ser super-herói, né? Nosso super-herói morreu na cruz, na verdade. É isso. E de estar direita do Pai, intercede por nós, como diz a palavra. Mas o ponto é que nós precisamos cada dia mais fomentar isso. Eu tenho ido em algumas igrejas menores por causa dos meus pacientes que me convidam, porque vocês sabem que eu né, para estar aqui é uma... É um processo, né? Então eu tenho ido em igrejas menores a falar disso e às vezes nem o próprio líder está ali, porque ele permite, mas ele nem participa. Porque ele tem, isso demonstra um comportamento ainda de afastamento. Reflexo, né? Exatamente. Então ainda é pouco falado, porque parece que atrapalha a fé. Parece que atrapalha o milagre. Não, não, hoje, pelo contrário. né, eu olho assim, em muitas questões, alguns aconselhamentos que eu faço, ali que eu tô batendo um papo com alguém, muitos pontos eu falo assim, olha, Deus, aqui é Deus, aqui você vai conseguir, né, com a sua fé, você vai conseguir orando, jejuando. E em outros casos eu falo, amigo, vai pra terapia. Eu entendo, que Cristo é o suficiente. Mas eu entendo que existem os braços ali de Cristo, o corpo, né? Que pode te ajudar, que são questões às vezes até emocionais mesmo, né? Tava conversando com uma jovenzinha esses dias e eu falei pra ela, falei assim, vários questionamentos por causa da idade, tudo, eu falei assim, tem coisas que não é a sua fé. Tem coisas que são emocionais, que você precisa cuidar, que você precisa, né, trabalhar ali e tal. Isso é interessante, tá? Porque é o seguinte, ó. Vamos lá, um cara que chega pra gente lá na igreja e fala, ora por mim por causa do meu estômago. Aí você ora. Beleza. Aí depois ele volta, você ora por mim por causa do meu estômago? Você ora. Aí na terceira vez você fala assim, irmão, por quê? Conhece o Meprazol? Aí ele fala, não, por quê? Por que você quer de novo? Porque assim, cara, eu como toicinho todo dia. Parece hambúrguer. Então assim, você entende? Então assim, irmão, vamos se cuidar também. Porque Cristo é suficiente. Você procura uma nutricionista, né? Não exatamente. O Cristo é suficiente para te salvar. Né? Principalmente para isso. Cristo é suficiente para ser o Senhor e Salvador. Sim. Mas nesse mundo jaz do maligno, você precisa fazer a sua parte. Sim. Então você precisa também ter algumas atitudes. Então, isso que é importante a gente ressignificar com as pessoas, ampliar a compreensão, né? Sim. Ampliar a compreensão do que é fé, onde a esfera da fé trabalha, Sim. né? E qual que é a minha parte? É a história da pessoa que está doente com câncer e entender que você tem que aprender a lidar com essa doença da perspectiva da cruz. Sim. Você está salva, você pode testemunhar a sua fé mostrando para as pessoas que você é cristã além da sua enfermidade natural. Olha como a coisa vai. A Sandra, né? É o final. Exatamente. Entende? E a gente lembra da Sandra como? Uau. Nossa, Você entende? Às vezes eu me constranjo de lembrar dela. Porque a Sandra conseguiu mostrar algo que é a essência. Então nós não fomos triunfalistas ali. Só para explicar para quem não conhece o caso, né? Porque nem todo mundo conhece. A Sandra foi uma irmã da nossa igreja por muitos anos e que por muitos anos ela lutou contra o câncer. Estava em metástase, já é uma situação muito difícil realmente, mas em nenhum momento ela deixou de ter fé, em nenhum momento ela deixou de servir, mesmo quando a gente via ela num dia fisicamente melhor e no outro, assim, 2 semanas depois ela fisicamente completamente diferente porque o tratamento estava muito pesado, porque o câncer estava muito pesado, consumindo muito da vida dela. Ela não deixou de ter fé, ela não deixou de servir, ela não deixou de estar com a gente. Então a Sandra, a gente está falando aqui, ela já foi para o Senhor, já foi para a glória, mas em nenhum momento durante anos de tratamento ela deixou de estar lá, sabe? Então, cara, a Sandra E fé, isso é muito importante.
que eu também trabalho muito com o pessoal no consultório. É muito importante. Fé não é ausência de dor. É isso. Fé não é ausência de dor, cara. Fé não é ausência de problema. Fé não é ausência de irritabilidade. Fé não é ausência de tristeza. Até porque você nasce com a tristeza é um sentimento inato. O nojo é um sentimento inato. Entende? Divertidamente, né? O medo é um sentimento inato. O problema é exacerbar. O problema é isso ir além. Então assim, a fé não é ausência de dor. Então, por que eu estou sofrendo se eu sou cristão? Porque, irmão, deixa eu te explicar uma perspectiva da cruz. A cruz tem a ver com sofrimento, mas também tem a ver com glória. Eu costumo usar o exemplo de Elias, né, escondido ali na caverna. Ah, 1 Reis 19, não é isso? Esse exemplo é fantástico. Tá lá. E ali você vê Elias se vitimizando em um momento. Então, pra você ver, o cara fez tanta coisa, é resultado. E é interessante que a Bíblia, ela não tem a palavra depressão, porque a Bíblia foi escrita numa época que não tinha a palavra depressão. Se a Bíblia fosse escrita hoje, porque, assim, sem querer reescrever a Bíblia. pelo amor de Deus. Mas tá claro. Jesus, eu dei um exemplo assim para os jovens um dia. Jesus diria assim: fecha a porta do teu quarto, desliga suas redes sociais e vai orar. Então, assim, seria mais ou menos isso hoje, né, tá? Exatamente. Então é isso, né? Seu celular. Exatamente. Então, naquela época era melancolia, era tristeza, enfim, mas ele ficou muito depressivo ali. E aí você vê como Deus o tratou, né? Deus entendeu aquele momento. Deixou um tempo. Come, corpo fisicamente cansado. Então, assim, tinha a ver com falta de comida, tinha a ver com falta de sono e precisar dormir. Muitas pessoas com insônia ampliam a depressão. Eu lembro que eu atendi uma pessoa que ela não dormia bem há 30 anos. Ela fez um tratamento, começou a entender isso, entender o organismo dela. Eu também gosto muito da linha fitoterápica, produtos naturais. Então, minerais, vitaminas, aminoácidos são importantes. Por exemplo, o que combate a ansiedade na questão de fruta? O grupo amarelo. Então, banana, relaxante muscular, maracujá, calmante natural, folhas verdes. Então, é muito bom a alimentação. Só que vai ter que comer o quê? 1 tonelada de folha verde para passar a ansiedade? Não vai dar. Aí você vai comprar lá uma valeriana, mulungu, não deu, aí vai ter que ir pro psiquiatra, não tem jeito, vai pegar mais forte. Mas a importância de você, você tira, tem jeito. Mas a importância de você olhar o todo. Então, depois que ela tratou essa parte do organismo dela, regulou a melatonina, que é o hormônio do sono, eu lembro que ela falou assim, dormi bem depois de 30 anos. Nossa. Não dormia bem há 30 anos. Então era uma questão física, bioquímica dela, era o corpo dela. Então, é um grupo de coisas. Mas nós queremos o quê? Queremos para ontem. Milagre. É a sociedade do desempenho, do cansaço, que quer para ontem tudo milagre. E, bora. Deus, me responde essa parada do querer para ontem, ela é importante além do que a gente está falando aqui, né? Para a fé das pessoas, ela é importante. Cara, nem tudo não. A maior parte das coisas na sua vida com Deus não vai acontecer para ontem, cara. E nem do jeito que você quer. Eu já contei isso outras vezes, mas... Nem Jesus está com pressa de voltar. Não vai acontecer pra ontem, cara. Muita coisa vai ser processo, muita coisa vai demorar. Eu já falei disso, vou dar 2 exemplos rápidos. Já falei de pessoas que a gente tá orando, que não se converteram. Cara, a gente tá orando há 15 anos, há 18 anos, a gente tá orando e não se converteu. E a gente vai continuar orando. Orar sem cessar. A gente vai continuar orando. Eu gostaria que tivesse sido um milagre em uma semana? É claro que eu gostaria. Mas eu vou deixar de orar? Eu não vou deixar de orar. Então é um processo. Outro exemplo. Quando Deus me falou que, cara, você vai se casar, demorou alguns anos para eu me casar. Não foi assim, Deus falou que você vai se casar, no outro dia eu encontrei com a Tati e a gente se casou. Não. No outro dia não aconteceu nada. Na outra semana não aconteceu nada. Daí ainda, putz, no meio do caminho ali, foi por um caminho errado até encontrar o caminho certo. Então, isso é importante. Você é o caminho certo, né? Não vai ser 8 ou 80, né, André? É isso. Eu sempre dou esse exemplo, entre 8 e 80 tem 72 passos, 72 caminhos, né? Não dá para ser 8 ou 80. Tem que entender o processo, tem que entender as limitações, as barreiras. E tá tudo bem você... A cura, o processo de cura é admitir, né? É admitir os seus medos, os seus traumas, mas no ambiente acolhedor. Sim. Então, você vai para um aconselhamento cristão ou para a terapia, tem uma proximidade no quê? No sigilo. Quando você vai para um aconselhamento cristão, você quer o quê? Você quer sigilo. Sim. Você quer ser acolhido.
Né? Na psicologia é a mesma coisa, essa é uma proximidade porque tem o código, o artigo 9º do Código de Ética, que é a confidencialidade das informações. Né? O psicólogo não pode passar sua informação para ninguém, obviamente. E na igreja é a mesma coisa, a pessoa espera essa confidencialidade. Só que o ser humano vive desconfiado. Então ele tem dificuldade de confiar em si mesmo, imagina no outro. Imagina eu abrir meu coração. Sim. Então, até esse tato do líder de criar um ambiente Seguro. da pessoa falar. E qual a diferença da terapia e do aconselhamento também? Agora uma diferença interessante. Na terapia, você é mais ouvinte. No aconselhamento cristão, você pode perceber que o líder cristão ele vai falar mais, porque a Bíblia diz, porque isso, porque. Às vezes a pessoa não consegue nem falar a demanda dela. Porque o cara já puxa lá, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que orar, tem que fazer, né? A Bíblia tal, porque dá 30 textos e tal. Tá bom, então vai lá e Deus te abençoe e é isso. Ela não consegue. Tá, eu não consegui nem falar. Ok. Não consigo nem falar o que a gente falou das ferramentas, né? Exatamente. O líder, seja de qual nível for, pastor, líder de célula, ele precisa ter algumas ferramentas, ele precisa se preparar para isso. Mas sabe qual a maior ferramenta que a gente tem que desenvolver? O ouvido. Cara, é o ouvido. Se você pensar que eu passo 7, 8 horas do meu dia, no mínimo aí, ouvindo, fora se eu tiver aconselhamento à noite. Então, assim, se você não souber ser um bom ouvinte... Por exemplo, tem dia que eu não estou legal da saúde, eu não quero nem atender, porque assim, eu quero dar atenção máxima. Na hora do almoço eu nem como comida pesada de verdade, para poder não sentir sono, porque fui dormir ontem, por exemplo, ontem mesmo, fui dormir tarde, porque eu fui buscar a Fê no hospital e tal, porque a mãe dela está internada. Enfim, para entender. E 6 da manhã a gente estava acordando já hoje. Se eu tivesse que trabalhar hoje, eu já, na hora do almoço, ia comer um filé de frango para me manter ali o mínimo que eu tô. Uma feijoada, Então, a coisa mais importante, mais do que dominar as técnicas, de fato, é você dar uma atenção para tocar uma outra alma humana, como disse Jung, que foi um psicólogo. Então, a importância de ser um bom ouvinte. Acima de tudo, é ser um bom ouvinte, sabe? Então, esse é um desafio também. A gente não tem tempo para ouvir. Porque hoje em dia o fast food... o pastor tem mais 8 para aconselhar, mano. Tem mais 8 na fila, então às vezes ele fica nessa também, né? De cara, não tem... Eu lembro que eu fiz um negócio, André, 2 anos seguidos na minha rede, foi bem interessante, porque assim, devido à quantidade de líderes, então é difícil às vezes ter conseguir. Então, por 2 anos seguidos, eu marquei uma hora de bate-papo com o pastor. Foi bem legal, e que eu chamei eles para uma hora de bate-papo. E eu fiz lá das 8 da manhã às 5 da tarde, tipo, das 8 às 9 das 9 aí eu fiz, porque é a minha rotina diária. Sim. Marquei na igreja. Sim. E aí eles sentavam lá, e eu não falava o que era, né? Eu chamava eles chegavam lá, meio ansioso e tal. E aí, você quer falar do quê? Não sei o que você quer falar. Mas você chamou a gente pra quê? Eu quero conversar com você, o que você quer falar, Olímpio? Não, porque minha... Não. Como é que você tá? Pra fazer um status report, né? Minha célula teve visitantes. Vai passar o relatório. Aí ele fica, tá bom, qual o sonho que você tem? Em Deus. Aí vou lembrar o casal, eu queria comprar minha casa. Tá bom, põe no papel, você quer comprar sua casa. É meu coach cristão, né? Põe aí nesse papel. Aí colocou lá, não sei o que, tá. O que você tem feito pra chegar lá? E eu quis trazer o momento deles. Pra você ver, eles foram já meio com medo, exatamente. Né? Pô, é bem óbvio. Depois de um tempo, aí teve um casal que tinha uma perua escolar e tal, e tava precisando de R$400 na época, não sei o quê. Aí trocando ideia, já mandei mensagem aqui pra pessoa lá da rede, lá do tesoureiro, na época. Tá bom, ó, ainda essa semana vai ter os 400. Sério, tá? E aí você foi ajudando, aí teve um que falou assim, meu sonho era visitar meu avô lá na Bahia. Tá bom, coloca aí pra Deus, vamos... E tal. Eu falei, ó, e aí eu fiz um acordo com eles. Depois que vocês chegarem lá, conseguirem, vocês mandam pra mim, né? Pra gente saber. Aí eu recebi foto de chave da casa, do carro, do vô. Recebi a foto do irmão tomando banho com o filho, porque queria ter outro filho, mandou no banho assim, e tal. E aí, foi legal, porque você vê, eles estavam preocupados em já me reportar as coisas da igreja. Eu queria ouvir você. É o que a gente estava falando de qualquer nível de liderança, né? Às vezes não é, a gente falou muito do pastor aqui, mas qualquer nível de liderança passa por isso, né? Cara, eu tenho que executar, eu tenho que fazer, eu tenho que reportar, eu tenho que dar resultado. A maioria está pensando nisso, né? Tem que alcançar. O pastor vai tirar minha cela, sei lá, vai e tal. Claro, nós somos pessoas, o equilíbrio é muito importante. Temos que dar resultado,
Uma pessoa que está numa empresa, ela tem que dar um resultado que é proposto para ela. Faz parte o reino precisa ser expandido. Compromisso, né? É o que eu falo pro pessoal, compromisso é uma coisa, peso é outra. Se você está na frente de um trabalho com a igreja, você esteja... compromisso. Exatamente, tenha compromisso, não peso. Sentiu o peso? Vem trocar ideia. Põe o pé no freio. Troca uma ideia. Vem, abre o coração. Sim. A gente substitui, dá um tempo para você, enfim, faz no seu lugar, mas vem trocar uma ideia. Então, o compromisso é muito importante. Então, o fato é que eu pego pessoas no consultório com muito peso, e esse peso, ela não sabe como tirar. Sim. E isso influencia no emocional, porque frustra, porque dá depressão, porque dá raiva, porque dá burnout, porque dá vontade de tirar a própria vida. Então, a coisa desencadeia assim de um jeito absurdo. Agora, vou perguntar de novo. Bora. Quando a gente nessa questão de a pessoa chegou no consultório ali num auge da ansiedade. Porque hoje em dia a gente percebe que tudo é ansiedade. Não, porque eu estou em crise de ansiedade. Porque eu estou em crise de ansiedade. Não, porque muitos casos são reais, são verdadeiros, mas virou moda. Tá mais famosinho hoje que TDAH. TDAH tá na moda. Sim, eu acho que entre os jovens TDAH, entre os velhos da minha idade é ansiedade. Vou te falar que os jovens estão começando, os velhos estão começando a... Achar que tem TDAH também. E aí você vê, assim, a moda, né, a mídia, como a gente tá falando, aquela geração micro-ondas, pois um minuto tá pronto. Pra você chegar num ponto e falar assim, amigo, né, amiga, é ansiedade, não é ansiedade? Como que é o processo, Binho? Né? Explica um pouco pra gente, porque assim, muita gente pode estar naquela lá, será que é ansiedade? Será que eu tô nesse grau de ansiedade? Será que eu tenho TDAH? Né? Então, aonde eu tenho que me perceber ali pra falar assim, não, eu preciso procurar apoio. É interessante isso. A anamnese ela é muito importante para você conhecer o histórico da vida da pessoa ali, para entender que nível de ansiedade ela está. Geralmente a gente cita 4 níveis: mínimo, leve, moderado e grave. Né? Não é tão simples você chegar a isso. Existem testes para isso, né? E tem psicólogos que vão no bate-papo. Eu não aplico mais os testes faz um tempo. Eu vou mais no bate-papo ali e vou tentando entender o nível dessa pessoa. E tem sintomas também. Então, de 5 sintomas para cima, você vai aliviar, já tá, não é mais mínimo ali, mas já está no leve. 5 para 10, de 10 para cima já está mais no moderado, grave, e aí 15 para cima é grave. Você vai ter nessa análise, mas é no bate-papo, nessa anamnese, que você vai descobrindo pelos sintomas que está trazendo, pelo histórico da família, né? Então, o ambiente que cresceu. E aí você vai descobrindo. Então, ambiente que cresce, sintomas que traz. Então, a pessoa chega lá com taquicardia, achando que vai morrer, rosto afogueado, perna tremendo. Opa, já é um nível que você vê que não consegue mais, talvez, só com terapia. Teria também que ter uma medicação para ajudar o corpo dela. Exatamente. Né? Ou até, sei lá, chega lá só com... só sinto meu rosto pegar fogo. Tá bom, vamos tentar um fitoterápico, natural. Só sinto uma sensação muito de medo. Tá bom, vamos tentar algo natural? Então é anamnese, é no bate-papo e nos testes que você vai identificar, e aí você analisa, manda para um psiquiatra, peço para tomar algo natural, mas é só nesse tete-a-tete na conversa. Não sei se eu respondi. E principalmente, rapidão, não se auto-diagnostique, por favor. Procure apoio. Não pega o que o Binho falou aqui e fala, putz, beleza, do 3. Pelo amor de Deus, não faça o seu autodiagnóstico, ok? Procure, se você está na dúvida, qualquer sombra de dúvida, procure apoio de alguém que pode te apoiar, gente. O que a gente está falando aqui é só um bate-papo. Não veja o vídeo no YouTube e já... Exatamente. Exatamente. Sai daqui desse canal e vai pro lado, né? Exatamente. Não estou recomendando nada para você fazer por conta. Outra pergunta. Quando você precisa trabalhar junto com um psiquiatra, né? Qual que é a função do psiquiatra, além do remédio? Sim. A gente já sabe que, né?
E qual que é a função do psicólogo ali no processo? Em qualquer processo, nesse processo do grave ali, né? Sim. Porque é outro questionamento que as pessoas têm. Não, eu vou procurar só o psicólogo e resolve. Às vezes eu tenho que estar com os dois. Exatamente. E eu não sei quando eu tenho que estar com um, quando eu tenho que estar com o outro, quando eu tenho que estar com os dois, entendeu? Isso é bem legal. Hoje em dia, muitos psiquiatras já compreenderam a importância de indicar para o psicólogo. Então, os próprios psiquiatras estão fazendo isso. E os psicólogos já têm isso como mais normal, de indicar para o psiquiatra. Então, a importância dos dois trabalharem juntos é enorme. Muitas vezes eles não se conhecem, mas está bem definido o papel de cada um. Então, o psiquiatra, ele tem que entender a história de vida da pessoa, entender a história da família, entender ali os traumas, sintomas, ele tem que dar um tempo legal, ser um bom ouvinte também. Precisa de um bate-papo. Bem, uma horinha de conversa. Não é, porque ele tem que montar o quebra-cabeça. Entendi. E muitas vezes, o remédio que é indicado, o que acontece? Ele fala, ó, toma esse, volta daqui 30, 60 dias. Sim. Porque às vezes o organismo da pessoa não correspondeu. Por isso que eu falo pro meu paciente, não deixa de voltar. Porque você tem que reportar se esse remédio fez efeito ou não, porque às vezes o seu organismo não é, o fluoxetina é bom, mas a cetralina não é. Sim. Então é importante reportar. Então a ideia do psiquiatra é ele entender a parte química do corpo para poder medicar algo para suprir aquela falta. Para recaptar, por exemplo, a serotonina. Entendi. E o papel do psicólogo é psicoeducar a pessoa dentro dos problemas dela para resolver isso e ela conseguir ter os enfrentamentos da vida dela. Então, por um lado é o comportamento, onde o psicólogo vai trabalhar, e o outro lado é a parte química que vai ajudar ela a acalmar. Eu sempre digo que se eu não conseguir amenizar o sintoma, ela não consegue compreender o que eu quero. Então, a importância de amenizar o sintoma, então a pessoa que está em crise de ansiedade me manda mensagem. Vai para o hospital. Não adianta vir conversar comigo. Sim. Você não Porque vai ela lá. não tá nem no momento certo para entender o que você vai falar. Exatamente. Entendeu? Aí a pessoa fica com esses traumas. Eu vou ficar dopado. Gente, assim, é muito ouvir coisas aleatórias aí que falam. Tem que fazer. Tem que ir. Exatamente. Então tem que seguir, né? Porque ela não segue, cara. Conheço tanta gente. Disciplina, eu trabalho com muita gente que... com muita gente que passa por crise de ansiedade, que passa por crise de estresse por conta da área que eu trabalho. E daí muitos vão no psiquiatra e como líder eu acabo ouvindo essas histórias. Cara, o que eu conheço de gente que toma um remédio que não era pra tomar, toma uma dose que não era pra tomar. Um amigo, né? Que não, sobrou. Eu já ouvi casos, não é brincadeira isso, cara. Eu já ouvi casos de pegar da esposa, não, porque a minha esposa toma um remédio e tal. Cara, um remédio fortíssimo, um remédio que não tá prescrito pra... Não, eu tomei. Não, mano, não. Se é até remédio pra gripe, você tem que tomar lá os dias na hora certa. Imagina um remédio que é um... Exato. A tarja que está no remédio, ela tem um significado. Tem um motivo pra estar Tem um motivo pra estar. Tem isso, tem uma pessoa que toma, por exemplo, remédio pra depressão. Né? A gente, por exemplo, o Red Bull. Eu fiz propaganda? Pode falar? Não, pode falar. Então, você toma um energético, você viu como é que fala? Energético, ok? Por que você tomou energético? Você quer dar um up naquele momento ali. Né? Você quer dar uma acordada. Então você está trazendo algo para o seu corpo que você entende que vai me dar um up. Sim. Quando a pessoa está depressiva, um energético não vai resolver. Ela tem que tomar um grupo, né, de elementos que vão contribuir para suprir o que o organismo e o sistema nervoso central dela está precisando. Para dar um up. Quando ela dá um up, ela vai para a terapia, ela consegue absorver um pedido do psicólogo para executar. Ansiedade é a mesma coisa. Tá lá, ela não consegue ouvir porque a mente dela tá a milhão, né? A síndrome do pensamento acelerado, como fala Augusto Cury. Então tá a milhão, milhões de pensamentos por segundos ali, tá, milhares de pensamentos. Ela não consegue te ouvir. Ela não consegue prestar atenção na aula. Ela não consegue prestar atenção em nada. Quantas pessoas eu tô falando, ela não tá ali. Você não tá aqui, ela não tô. Volta e volta. E já acha que é TDAH, né? Já acha que é TDAH. E é tudo muito próximo. Sim. Quando você pega para ler o manual, é muito, muito próximo. Então, assim, o que muda a bipolaridade para a borderline, que são tipos de oscilação. Se uma fica mais tempo, você tem bipolaridade. Se você tem oscilação de humor, estou sendo aqui bem resumido, né? Se você tem oscilação de humor mais rápido dentro do dia, então a gente caracteriza mais como borderline, que são nomes dentro da oscilação de humor. Né? Então, a ansiedade é a mesma coisa, o nível que você está. Então, é importante tomar uma medicação para baixar os sintomas, para você elaborar bem os enfrentamentos que o psicólogo precisa que você enfrente. Né? Isso é muito importante. A pessoa que está de luto, por exemplo, vou dar um exemplo de luto. Ah, você tomar remédio? Não sei.
Se ela tá de luto, mas será que ela tem uma depressão que a gente vai descobrir naquele momento da terapia? Ou é só o luto? Ou se é ansiedade? Não posso dar um remédio para ela, preciso entender. Se for só o luto, ou não, vamos enfrentar o luto. Sim. Bora lá. Não, tem um luto, mas analisando aquilo na anamnese, exatamente. Aí tudo isso acabou virando uma depressão, virou uma depressão. E você não resolve num dia, né, André? Não. Aí é um processo semanal, quinzenal, anual, você... E você não resolve sozinho, você não resolve tomando medicamento que o médico não prescreveu, pelo amor de Deus. Não tome a sertralina que a gente combinou. Nós reprovamos isso. Não tome a outra que a gente falou aqui, porque não é uma recomendação isso. Não cito o nome de novo, que reforça. Não tome nenhum medicamento. Sem recomendação médica, sem recomendação de um profissional especializado que te analisou, que entendeu o que você tem. Não faça isso. Porque é o que eu falei, de exemplos que eu conheço, de uma galera que eu conheço, que a pessoa entra na reunião apagada, cara. Ela tá claramente dopada porque ela tomou um remédio que ela não deveria ter tomado, uma dose que ela não deveria ter tomado. Exatamente. Tanto inferior quanto a que o médico recomendou, porque às vezes a pessoa fala isso também, não, já tô bem, vou tomar só metade. Mano, não é você que fala que você tá bem, é o médico que fala, ele estudou pra isso, cara. Isso é uma coisa importante, André, dá trabalho se cuidar. As pessoas não querem. Dá trabalho ser confrontado. Dá trabalho. Às vezes a pessoa vai embora do consultório pisando que odeia a gente. Eu falo entende? A pessoa dá trabalho você se cuidar. Porque nós queremos uma vida mais fácil. Por que hoje existem as facilidades? Porque hoje em dia faz tanto sucesso delivery, por exemplo. Ninguém quer sair de casa para nada. A pandemia que parece que, assim, nossa, vou trabalhar em casa. Meu, o índice de divórcio aumentou absurdamente, porque não aguentava mais. Casado, exatamente. Então, assim, dá trabalho se cuidar, dá trabalho fechar a porta do quarto, trocar uma ideia. É cansativo. Então, você vai lá, o psicólogo, por favor, já me dá o segredo aqui logo. De uma sessão para me resolver minha vida. Quantos dias dura a terapia? Porque uma das perguntas que eu fiz, quanto tempo você acha que a gente consegue, né? E hoje eu não é. Porque eu já quero resolver, né? A pergunta por trás da pergunta. Eu chego na primeira consulta e já falo assim, você acha que eu vou ficar aqui quantos meses, né? É que nem tomar um remédio, sei lá, né? Eu gosto muito de junto com o paciente, os dois, nós vamos juntos decidindo isso. Sim. Então, assim, a ideia é a gente perceber a melhora, né? Então, talvez de semanal passa para quinzenal. Eu tenho os meus pacientes semanais, eu tenho meus pacientes quinzenais, eu tenho meus pacientes mensais, que estão na última fase da manutenção, para poder depois, beleza, se precisar você volta de novo. Ou você vai, se forma e vai atender os outros agora. Também. Então tem tudo isso. Então eu tenho pacientes lá que já estão há alguns anos comigo, e a demanda existe ainda. Tem outros que já, olha, beleza, vamos passar porque já está legal. O que você sente? Não, também sinto que... E também tem aquela questão também do paciente ficar dependente. Sim. O psicólogo também tem que perceber isso. Às vezes ele começa a ficar dependente do psicólogo. Você tem que encorajar ele para tomar decisão, para poder espaçar a terapia. Porque, então, a importância do psicólogo também gerar autonomia. Obviamente, básico isso aí que eu estou falando aqui para o psicólogo, eles sabem disso. A gente tem que gerar autonomia no outro para ele poder seguir. Mas você às vezes fica com medo. Sim. Vou largar agora, meu Deus, você vai me dar alta? Assim como nós trazendo para a realidade cristã, assim como algumas pessoas criam uma dependência da sua liderança direta. Exatamente. E a liderança direta, só para trazer o assunto de volta para o cenário cristão, né? Legal. A pessoa cria dependência da liderança, não toma decisão. Vamos supor que o Binho é um pastor aqui. Cara, eu preciso falar com o Binho, porque se eu não falar com o Binho, eu não posso. Vou dar um exemplo qualquer, tá, gente? Eu posso vender meu carro. Então você pode vender seu carro, comprar outro, tudo bem. Você quer falar com sua liderança sobre isso? Perfeito. Fale, não tem problema, legal o que você quer. Mas não dependa. Então eu não estou falando nem para ir pro 8 nem pro 80, né? Como você falou, tem 72 caminhos aqui no meio. Não é nem você nunca falar nada e eu vivo minha vida independente, e nem você depender totalmente. A mesma coisa pro psicólogo, né? A liderança cristã é a mesma coisa. Cara, isso vale tanto pro liderado quanto pro líder. Se você como líder está criando pessoas, ovelhas, que dependem de você para tudo, toma cuidado, irmão. Você pode estar criando uma relação aí ruim, velho. No meu processo, né, quando chegou ali o tempo de sentar e falar assim, acabou o processo da depressão, né? Então assim, ela ia me dar alta. Aí a gente conversou,
Mas aí eu percebi algumas outras questões, como competência profissional, então vieram algumas outras coisas. E aí a gente tem trabalhado outras questões, entendeu? Abrangeu, né? A gente saiu Abriu. daquele foco, Legal. né? Passei no começo do ano, todo mundo passou, né? Com a dificuldade ali, né, emocional em relação ao Matheus e tudo mais. Eu faço a cada 15 dias. Peguei ali ela, conversei ali toda semana, ela falou assim, você não tem mais, outras situações que a gente passou também em família, você não tem mais a necessidade do acompanhamento da depressão. Então, ela mesma já conduz, né? Isso é importante. Então, hoje a gente faz outras questões, a gente vai para outros pontos. É o que você falou, a gente precisa perceber, né? Exatamente. E eu acho que o mesmo psicólogo que confronta é aquele mesmo psicólogo que se precisar dar um pé e falar, amigo, sai daqui e já acabou, né? Tem que ter essa coragem de falar, olha, eu tô ganhando meu dinheiro. Exatamente. Não tem mais necessidade de você estar aqui. Exatamente. Pra mim, eu que já falei isso, pra mim, legal, eu tô ganhando meu dinheiro, mas não tem necessidade de você vir. Só pra gente ir resumindo aqui, caminhando pro final, galera, senão a gente vai ficar aqui café, né? Eu queria tratar um último assunto, Miriam, que é, eu vi esses dias uma parada que eu tenho visto com mais frequência nesses vídeos curtos aí, né, das redes sociais, que era um homem falando sobre como é difícil ser homem, como é difícil para o homem admitir que tem problemas, como é difícil para o homem admitir que ele não vai ser o super-herói sempre. E daí, o vídeo era muito legal, muito bem feito ali, mas o que me chamou a atenção é nos comentários, cara, chovendo comentários de homens falando, pô, eu precisava ouvir isso, porque eu tô passando por uma situação que eu não consigo abrir. Eu tô, Então, você vê essa parada, tanto na linha de profissional, psicólogo, como no pastorado, que pro homem é mais difícil falar, Bião, cara, eu tô mal, velho. Muito mais. Inclusive agora, em novembro, uma igreja me chamou para levar uma palestra, ministração para os homens, né? Novembro Azul e tal. Os homens têm muito mais dificuldade, né? Essa questão do homem ser, como ele é criado, né? Então o homem é criado para ser autossuficiente, para ser, né, o cara da rua, da escola. Então o homem tem muita dificuldade. Eu ouço o tempo todo no consultório quando um cara senta lá e fala, olha, eu nunca imaginei que estaria aqui um dia. Nunca imaginei. E aí ele começa a abrir as dificuldades com muita, até timidez, né? Porque com o homem também eu faço isso quando ruim, a vergonha. Por exemplo, quando o homem me procura também, fala pra ele, já viu como está a sua testosterona? Porque não é só a vida sexual, a testosterona, ela envolve um monte de outras coisas. Você já fez sério, pelo exame de sangue você faz, né? Então o homem tem muita dificuldade com isso, de se apresentar. E é muito característico no homem o burnout. Burnout no homem é muito... Depressão, a mulher, ela geralmente tem mais tendências a isso. Veja bem, nos toques... Falando que o homem não tem depressão. Exatamente. E nem que mulher não tem burnout. Exatamente. Não é isso, gente. No meu consultório eu tenho recebido mais mulheres com depressão, dos meus atendimentos, e o homem e o burnout vai levar para a depressão. Porque o esgotamento, você vai ocupacional, você não vai saber lidar com o que você está vivenciando, você vai implodindo, você vai irritando acima da média, né? Então você vai implodindo. Então, mas homem com certeza, André, tem mais dificuldade sim, é muito mais tabu, mas é muito legal quando ele consegue. Ele pega vínculo com o psicólogo, no caso comigo ali, aí já era. Aí mas isso é a mesma coisa que é importante a gente falar pra galera, que é a mesma coisa tanto pro apoio psicológico quanto pro apoio pastoral. Total. Cara, não é porque você é homem que você tem que enfrentar o mundo sozinho, velho. É isso aí. Você não precisa enfrentar o mundo sozinho. Não é porque você é homem que você tem que resolver todos os problemas da humanidade, porque você também tem problemas, cara. Você também tem as suas dificuldades para tratar, seja com o seu pastor, seja com o seu psicólogo, mas vai tratar, vai se tratar, velho. Vai se cuidar de você, vai admitir que sim, você tem dificuldades. Cara, me chamou muito a atenção, porque eram centenas e centenas de comentários de homens falando, cara, como eu precisava ouvir isso, que eu tô passando por dificuldade, eu não me abro, há 15 anos eu não me abro. Ele ouve isso, escreve, mas ele não vai procurar ajuda. Ele não vai procurar ajuda, Ele não vai procurar ajuda, porque ali, exatamente, muito entre aspas, ele tá anônimo. Exato. Cara, sai dessa vibe de você não precisa de ajuda, de eu sou forte. Não, você nem é tão forte. E sabe o que é legal também comentar? Eu acho que é pertinente. Às vezes as pessoas também, elas focam muito no pastor. Eu preciso conversar com o meu pastor e tal. E é importante você dentro do ciclo de amizade que você tem,
Porque às vezes o pastor não vai conseguir dar, falei aqui, eu não consigo, eu particularmente não consigo dar todo o retorno que eu deveria dar. Infelizmente, né? Então, às vezes você tem amigos ao seu redor com maturidade. No nosso caso, no nosso igreja, nós temos uma liderança, nós temos supervisores, nós temos bastante gente ali. Mas você tem um amigo com muita maturidade que você consegue ali estabelecer uma relação. Não se emociona, não é para se emocionar, mas é discernir. Tenta discernir, você tem um amigo ali que você consegue, eu vou me abrir aqui, procure seu pastor, claro, seu líder sempre, mas dar uma desabafada, trocar uma ideia, às vezes colocar para fora já ajuda, tomar um café já ajuda também. Procure ajuda, né? Isso é muito importante. Então, procure ajuda pastoral, procure ajuda psicológica, converse com o seu líder, põe para fora. A Bíblia fala que tem amigo mais chegado que o irmão. Exatamente. Por isso, velho, porque você vai abrir o seu coração para ele. Vamos pegar de novo o exemplo de Davi com Jonas, que falava, cara, pô, aqui não tá legal, aqui é difícil. A gente vai ter vários exemplos na palavra de momentos onde a pessoa falou, olha, cara, e uma coisa que nós temos trabalhado bastante também nas pessoas é essa justiça própria. Nós, como seres humanos, o mundo foi criado e já começou ali um irmão atacando o outro, e a justiça própria ela impera muito na gente. Então, uma coisa que nós temos, e eu vejo muitas pessoas hoje brigando muito, e parece que você ser benigno é errado, porque parece que você não está defendendo a fé como deveria. Se você... justiça própria, ela é como trapo de imundícia. Então, mais amor, mas não amor sem corrigir. Ninguém está falando que dá hipergraça. Não queremos hipergraça. Né? O pai, ele te aceita do jeito que você está, mas ele não quer que você permaneça como você está. Ele te recebe, na verdade, como você está. Né? Te recebe assim, e aí você vai passar por um processo. Uma transformação. Então, por mais amor nesse sentido, né? Então, mais ambientes de confiança das pessoas uma para com a outra. No resumo, não seja um amigo babaca, né? Não seja um amigo que o cara vai se abrir com você, a mina vai se abrir com você, você fala, você tá sem fé, você é mau frango, não, cara. Não. Mais compreensão, né? Mais empatia. Isso, empatia pelo outro, cara. Entenda o momento de brincar, que é legal, mas entenda o momento que a pessoa tá falando que ela tá se abrindo. E você não tá ajudando, velho. Tipo, não é o momento de você fazer uma brincadeira, não é o momento de você fazer uma piada, é o momento de você falar, cara, que legal que você viu isso pra mim. Às vezes passo por isso. Fala um pouco. E daí pratica o que você falou, né? Pratica ouvir, ouve a pessoa, mano. E se você não tem condição de falar nada, fala assim, então, cara, vou te ajudar falando o seguinte, procura um profissional. Vou te ajudar a procurar um profissional. Vamos fazer contato com pessoas, vamos falar com nós. Eu acho que é muito importante procurar o pastor nessa hora. Sim. O líder de confiança. Você sempre conhece alguém, né? Procura o pastor, me indica alguém. Porque o pastor já passou por isso tantas vezes. Exatamente. Já conhece tanta gente que passou pela mesma situação que ele vai saber indicar. Exatamente. Procura um pastor para pedir ajuda, exatamente. Né? Procura um pastor e fala, pastor, eu preciso de ajuda. Porque ele vai direcionar você. Talvez seja a melhor forma do seu pastor te ajudar, direcionar você. Sim. Obrigado. Obrigado pela indicação aí, show de bola. Está na cidade mesmo, um rapaz da minha rede e fala, estou olhando aquela pessoa lá que você me indicou, tá muito bom. Falei, que bom, meu irmão, fico feliz, graças a Deus por isso. Fica lá. E aí eu não vou intervir como psicólogo. Aí você precisa falar comigo, vamos lá, vou falar da parte espiritual. Você é o pastor. Isso, você é o psicólogo. Exatamente. Você consegue separar bem. O que eu faço quando alguém chega pra mim, que passa num psicólogo, que não tem a mesma fé que ele, aí eu ajudo a dar uma entendida qual o caminho esse psicólogo está levando para não trazer para um viés que a gente não acredita. Sim. Então aí eu tento, várias vezes aconteceu, eu falei, não, esse é um dos meus medos. Tá legal, o psicólogo só está indo por um caminho bacana, que você me procura, essa parte psicológica ela está indo bem. Show de bola, está sendo o profissional que tem que ser. Beleza, porque eu também faço, né? Eu também tenho pacientes que não são cristãos e eu tenho que tratar com a psicologia. E aí, em particular, o que o Binho faz, né, o Kleber? Eu ponho diante de Deus e começo a orar, Senhor, se o Senhor der a oportunidade, se o Senhor criar aqui para mim, eu preciso perceber o momento. Já teve casos que eu saí do consultório e eu não lembro como eu aprendi isso, agora me foge o nome, mas eu tinha essa crise, como falar do cristianismo para as pessoas no meu consultório. E aí, uma psicóloga falou para mim, falou assim, olha, não precisa. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Sabe o que você... Aí ela falou assim, sabe o que você faz? Do portão para fora você é o quê? Só um cidadão, você é um cristão. Então, se você sentir de Deus, você acompanha a pessoa até a porta
Isso você sentir Deus E outra, falar. você vai servir Deus sendo um bom profissional, psicólogo, para aquela pessoa independente da fé. Às vezes você vai servir Deus fazendo isso. Mas teve um caso interessante que eu lembrei que eu atendi um rapaz, e 2 casos. Eu atendi um rapaz e eu comecei a orar por ele e tal, tudo mais, sempre estou orando pelos meus pacientes, comecei a orar por ele e tal. Falei, meu, preciso, sei lá, Senhor, tô sentindo que o Senhor tá falando comigo para falar de Deus com ele, tá, não sei o quê, sobre a minha alma, não sei, vamos lá, orar. E eu falei, meu, eu queria conhecer a sua esposa, é possível? Aí ele trouxe a esposa dele, e aí dentro do meu consultório, conversando com eles, depois eu falei lá com eles, falei fora, falei, olha, sou cristão, eu tenho orado por eles, tipo, eles começaram a chorar, convidei eles para ir para a igreja, eles não foram para a igreja, mas falei, olha, sabe, quero orar por vocês, quero abençoar, o cara gostou muito, o cara não parou a terapia, achou super profissional da minha parte e achou legal esse carinho com a família dele. Sim. No outro caso, eu atendi uma moça, tal, não sei o que, orando, o marido dela não é cristão, e aí eu senti chamar ele também para conversar, aí eu falei, olha, eu sou cristão, ela falou assim, falei que ele era diferente, eu sabia que você era diferente, você está tentando sempre ajudar, construir, melhorar a nossa relação. Mandou ele procurar exatamente, e tal, não sei o que. Esse cara converteu, esse cara batizou, esse cara, meu, aceitou a Jesus. Hoje, é engraçado, é legal você falar isso, né? Porque hoje cresce muito o número de pessoas que não creem em Deus, né? É verdade. E aí, às vezes a pessoa chega no seu consultório, num contexto assim, e às vezes você observa e fala, meu, só falta crer. Né? Exatamente, tem uma postura de vida. Deus, tem uma postura de vida excelente. Excelente. Só falta tudo, aí, no caso que é Deus. Só falta tudo. Só falta Deus, eu vou dizer, né? Mas falta tudo. Mas ela tem uma postura de vida natural, assim, conduta, comportamento, moralidade muito boa. Sim. Muito boa. Você fala, meu, quando Jesus entrar, dá aquela. Dá uma ajeitadinha. Aí já. Só dá aquela lixadinha ali. Já dá aquela. Mas é isso, tem que cada dia mais fomentar. Acho que é importante esse tipo de gravação, de programa, de podcast, para poder falar disso. Nós temos muitos tabus ainda a serem quebrados, Sim. mas está acontecendo. Eu atendo pastores assim, de vários lugares de São Paulo, porque eu não tenho uma divulgação, e aí é por indicação, né? Sim. E é muito legal, eu fico muito feliz. Eu olho no olho dele e falo, cara, obrigado. Obrigado por me ajudar, deixa eu te ajudar. Porque nesse caso a gente é par, né? Eu também sou pastor, então a gente é par, então a gente consegue trocar ali umas experiências legais. E ele vê, e eu aí com alguns pastores eu crio um vínculo de conseguir falar, cara, deixa eu te falar um pouco também aqui de algumas questões extra-terapia, vamos falar? Aí ele também se sente, eu percebo isso, aí quando eu preciso falar, porque ele se sente mais humano. Pô, sou um pastor normal. Você é muito normal, cara. Você é um pastor Gente, como você a não é o gente, pior servo de Deus da face da terra, cara. Você é só um ser humano e falhas com qualquer outro. Exatamente isso, André. Então é muito bom, cara. É isso, galera. Dá pra ficar aqui até amanhã. Dá pra ficar aqui até amanhã, exatamente. Dá pra ficar aqui até amanhã. Talvez a Fê fique brava. Não, você conhece. Leão, obrigado, cara, pela sua presença de verdade. Espero que tenha sido legal pra você, como foi, com certeza pra gente. E acho que talvez tenha até outros assuntos que a gente possa tratar em outras gravações. Verdade. Mas eu quero fazer um resumo rápido aqui de alguns pontos principais que a gente falou que talvez valha você levar pra sua vida. Então, vamos lá, procure apoio quando você precisar. Todo mundo precisa, cara. Não sinta vergonha se você precisar de apoio. Você não tem uma fé menor do que a do outro porque você precisa de apoio do seu pastor, do seu líder, do seu amigo ou de um psicólogo. Não tem vergonha nenhuma em precisar de apoio do psicólogo, do psiquiatra ou em tomar remédio. Outro ponto que a gente falou que é importante. Não tome remédio por conta própria, nem faça o seu diagnóstico por conta própria. Existem profissionais levantados por Deus para abençoar a sua vida nessa área. E não é vergonha, você não é menos crente, você não é menos pastor porque você precisa de apoio. Muitos pastores precisam de apoio porque a carga que o pastor leva de estresse no dia a dia é muito alta. Então, se você é pastor e está ouvindo aqui esse podcast e você se sente assim, procure apoio de um psicólogo cristão, de uma pessoa que você confia, porque muitas vezes é necessário. E você que é homem, também identifique aí que você precisa de ajuda e você não é menos homem por precisar de ajuda. Você não é menos servo de Deus ou servo de Deus por precisar de ajuda. Acho que é um bom resumo. Seja homem e procure. Seja homem e procure ajuda, mano. Perfeito. Fechou bem. É isso, galera. Obrigado para quem ficou até aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais. Na descrição
do podcast vai estar aí as nossas redes sociais também, então sigam-nos aqui nas nossas redes sociais. Se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, você já sabe, www.jcnavier.com.br, vai ter um banner lá para você comprar o livro. Se você quiser fazer o devocional diário com a gente, tem o AB7, é só procurar em qualquer plataforma de podcast ou no YouTube, tem o AB7 que é o nosso devocional diário. E é isso, né, gente? André, posso falar rapidinho sobre o seu livro? Pode falar. Porque acho que é importante, Muito Além do Pai. Eu indiquei uma vez para uma paciente minha que tinha muita dificuldade nessa questão da orfandade e, como já te passei na época, foi fantástico, ajudou muito, foi extremamente importante para a vida dela esse livro. Então, indico para vocês de verdade, ter um caso específico que mudou a vida de alguém, porque ela compreendeu o amor do pai por ela, então foi fantástico. Então, acho que era importante eu lembrar de novo desse fato aí. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Deus abençoe. É isso, galera. Deus abençoe a sua vida. Paz. Eu não preciso falar olhando para lugar nenhum. Esquece câmera. Tá? Esquece câmera. Bate papo. Se você, por um acaso, putz, cara, teve uma palavra, sei lá, de coisa que você falou, cara, tem alguém que precisa ouvir isso. Daí você olha pra essa câmera e o Ricardo vai jogar aqui. Mas sim, se for um bagulho que você realmente entende que é uma pessoa que precisa ouvir. Se isso acontecer aqui, realmente... Eu acho que até o ângulo entra ali. Eu acho que a gente nem vai embora hoje.